Não existe no Rio de Janeiro uma comunidade que a gente não entre. Não existe. Ah, tem uma lá que a gente vai ficar, sei lá, 6 horas trocando tiro com eles? Vamos ficar, mas a gente vai entrar no final, eles correm, como sempre fazem, e a gente entra. Não tem lugar no Rio de Janeiro, um terreno que fala assim, lá não tem como a gente ir. Isso não existe, tá? Agora, realmente, tem muita gente que acha que é mentira, até quando a gente fala assim, não, vocês são quantos lá? No dia lá, na minha equipe, nós somos 15. Pô, mas vocês entraram naquela comunidade com 15? Entramos com 15, sim. Parece que eles Aí tem lá, multiplicam. mas lá tem centenas. Mas a gente entra com 15 e a gente faz acontecer. Então, assim, isso aí é uma prova de tudo que a gente estava falando até agora, que você ter técnica, estar treinado, né, colocar em prática a técnica e a confiança, né, no material e em tudo que você está fazendo, que é a equipe, né? Ou seja, tudo que eu estou fazendo aqui, eu confio e sei que o meu camarada ali, ele está fazendo dele. Porque o meu setor eu vou olhar, o dele ele vai olhar. Não me interessa se está granada explodindo, cara dando tiro ali, eu vou olhar o meu setor, porque eu sei que ele está fazendo dele. Então essa confiança na equipe é muito maneira. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Juliana Trovão, Gabriel Lotti, meu irmão, uma honra estar com vocês aqui. Finalmente conseguimos, né, fazer, a gente já está conversando há algum tempo. E agradecer a Roberto também, que fez essa ponte, né. A gente estava conversando aqui um pouco em off, né, cara, e eu sou muito interessado nesse assunto de segurança, de autodefesa, principalmente porque hoje, inclusive, eu uso assim como base, inclusive as pessoas me conhecem muito por essa parte de defesa pessoal, que é o que eu mais entendo, assim, que a gente tem uma eficiência, né, o jiu-jitsu, né, assim, provou, eu acho que ao longo do tempo, a eficiência nessa questão de defesa. E quando a gente fala em defesa também, né, eu acho que acho que o mestre Hélio falava muito, né, o jiu-jitsu é uma arte de defesa, né, e quando a gente tem essa sensação de segurança, né, eu acho que é muito porque a gente se sente capaz de se defender, né, muito mais do que atacar, né. Então, enfim, trazer dois especialistas aí na área é sempre um prazer, né? E sempre uma conversa, acho que muito rica, principalmente também para o nosso público, enfim, que está muito aí nesse ambiente das artes marciais, enfim, então acho que a conversa hoje aqui vai ser demais. E acredito, vejo, né? Assim, a gente sabe o quanto hoje assim, a gente está muito desconectado, né? Principalmente distraído no celular, enfim, né? As pessoas estão muito desconectadas com muitos assuntos e eu acho que isso favorece, né, um agressor ou, enfim, alguém um bandido, uma situação que o cara, né, vai chegar para tomar alguma coisa e a pessoa não está nem vendo, né, que vai acontecer. Então acho que tem uma boa parte do treinamento, quando a gente fala, né, de autodefesa, enfim, é essa parte de trazer a presença, né, que é muito mais uma parte emocional, né, ou de presença mesmo, do que, ou de atenção, do que uma parte muito técnica, assim, né, sim. Porque acho que isso a gente vai entendendo que vai escalando e a gente vai entendendo as etapas de atitude que a gente tem que tomar, né, porque também se a gente antecede muito, né, a gente tá falando isso em off, né, porra, já saca uma arma, né, a gente pode levar para algo que, enfim,
muito pior do que, inclusive, do que iria acontecer antes. Então, entender sobre isso, eu acho que quando a gente fala de curso de tiro, eu tive uma experiência, agora eu estava falando também com o Paulo Leber, e foi muito legal por isso também. Acho que a gente falou ali de questões conceituais, ele mostrou algumas coisas também, mostrou algumas... enfim, mostrou uns vídeos de situações que tinham acontecido, e aquilo foi muito legal para a gente entender, né, assim, o que envolve uma situação, às vezes, de agressão ou de violência, né, e como é que a gente, de alguma forma, pode se prevenir, né, ou antecipar, né, e eu vejo muito dessa forma também, assim, né. Sim, e assim, tem uma coisa que, para mim, foi muito curioso logo que eu comecei a dar os cursos, porque a parte teórica, e antes mesmo de ensinar sobre a arma em si, na teoria, o que mais traz a participação das alunas é o que antecede justamente quando a gente fala sobre a prevenção, sobre a questão de não ser uma vítima em potencial, de postura, de que tudo isso pode evitar, né? Isso daí tem livros e livros falando sobre isso, né? Que a pessoa que quer te fazer um mal, quer tomar um bem, ela vai escolher a vítima que vai ser mais fácil para ela. Eles não querem o confronto, né? Então, assim, eu bato muito nessa tecla que até por saber que até uma pessoa ter uma arma de fogo, ter a qualificação, ter o treinamento para isso, vai um tempo. Só que não significa que ela vai estar despreparada ou desprotegida até lá, se é o que ela quer. A forma mais fácil é ela virar a chave, né? E treinando isso mentalmente para que ela não se mostre uma vítima em potencial. Para que no caminhar dela ela mostre confiança, para que ela tenha uma postura diferente. Isso aí tem vídeos e vídeos mostrando. E especialmente falando sobre arma de fogo, quando você é rendido, quando você está ali alheio, você pode ter uma arma na sua cintura e você foi rendido, você perdeu. Não tem o que fazer. Então não adianta, às vezes a pessoa mais treinada, a pessoa mais capacitada, ela vai se prejudicar se ela não tiver o mínimo de atenção. Isso é a mesma coisa na luta. Mas então, e esse entendimento, de novo, né, quando a gente faz esses cursos, a gente entende, a gente começa a entender até, assim, o quanto é difícil você tomar uma arma, né, cara, assim, então você entende do risco, porque quando você não entende, né, e o que antecede isso, de novo, é um controle emocional, porque se eu tô nervoso ali na hora, eu posso fazer um movimento de tentar, sei lá, né, então se eu tenho a consciência que eu perdi, eu vou entregar de uma forma, eu vou de alguma forma passar, inclusive, pro cara, que eu tô tranquilo, que eu não vou fazer nada. Se eu mostrar algum tipo de nervosismo também, né, é aquilo, a outra pessoa também sente. Então tem uma parte do treinamento muito importante, que é esse controle mental, esse controle emocional, a atitude, né, quando acontece, a atitude para você poder, enfim, sacar uma arma, enfim. Então tem muita coisa que envolve até um antes, né, do que, enfim, quando a coisa já está acontecendo. Sim. Eu lembro muito, eu costumo fazer alguns workshops específicos para mulheres também, né, e teve um último aqui que, no meio assim, eu saí aqui um pouco do dojo ali, fui lá em cima, peguei uma faca e falei, vamos aqui para uma situação mais crítica, né? O agressor vai vir com a faca. Quando a minha esposa viu com a faca na mão, falou, não vai fazer isso aqui, não sei o que. Eu falei, calma, não. Ela ficou desesperada, porque ela achou que eu ia fazer uma demonstração de controle de faca ali, enfim. E aí eu falei, quem quer tentar me furar aí? Vou mostrar pra vocês aqui uma técnica. Aí tinha uma faixa marrom, uma instrutora, inclusive, de jiu-jitsu, aí falou, eu faço. Ela segurou a faca. Na hora que eu dei pra ela, ela segurou, eu saí correndo. Porque eu quis justamente mostrar pra ela, acho que não tem como a gente enfrentar alguém com uma faca na mão. Por mais que a gente saiba o que a gente treine uma técnica, aquilo ali vai ser para um uso de vida ou morte, porque assim, não tem outra chance. Eu vou tentar fazer alguma coisa, mas o cara apareceu com a faca, cara, né? Ou vou correr, se a gente tiver essa condição, ou vou entregar, porque, porra, a gente tá brigando com uma arma ali muito letal. Então, essa consciência que eu acho que também, num curso desse, a gente começa a ter, né? Sim. Bom, Gabriel, se apresenta aí, por favor. Um casca grossa aí da polícia, faixa preta de jiu-jitsu também. E eu te acompanho muito também pela essa questão do wingsuit, né? Que, enfim, é outra coisa que, porra, eu acho que envolve muito o que a gente está falando aqui, que é esse controle. Com certeza. Emocional, né? Porque, porra, é um esporte de alto risco, né? Super radical.
enfim, você de certa forma domina esse assunto aí, né? Então, para falar de mim um pouquinho assim, às vezes eu até pergunto pra pessoa antes assim, qual parte você quer saber? Porque eu acho que eu vivo algumas vidas paralelas, né? Sim. Todas se conectam, mas são várias vidas, porque eu Sim. poderia falar da vertente minha que seguiu a parte militar, policial, esse mundo do tiro aí. Tem a parte de luta, eu sempre Sim. gostei de luta desde criança também. Tem a parte dos esportes radicais, que foram vários também. Então, assim, eu vou seguindo várias vidas ali ao mesmo tempo e, com certeza, todas têm uma certa conexão, Sim. que é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Sobre a disciplina, o treinamento, né? O autocontrole, a calma nos momentos de estresse. Então, para resumir um pouquinho assim, né? Eu digo que minha vida deu uma mudada assim nos 17 anos, que eu resolvi, no serviço obrigatório, né, do Exército, eu quis ser paraquedista do Exército. E ali fiz o meu primeiro curso, né, desses cursos aí que o pessoal vê em televisão, Sim. tapa na cara, isso aqui, vai para lá, para cá, flexão e tal. Eu falei, pô, maneiro. Aquilo ali me deu uma disciplina muito maneira. Eu já fazia luta antes disso, ainda não tinha entrado no jiu-jitsu ainda, mas tinha muitos amigos que faziam jiu-jitsu, mas eu já tinha feito judô, capoeira, já estava entrando nesse mundo, né? Uhum. E era uma época em que o jiu-jitsu realmente estava ganhando um nome gigantesco, né? Os primeiros UFCs, né? Então, tô falando lá de 90 e alguma coisa, né? Então, eu ali dentro do Exército, né, na Brigada Paraquedista, eu aprendi a ter disciplina, né? Aprendi a ter confiança em mim mesmo pelos treinamentos que eu recebia. Tínhamos também a parte de luta, né? Não só a parte de tiro, defesa pessoal, assim, com arma ou sem arma. Então, isso tudo vai te criando ali um certo autocontrole, autoconfiança. O autocontrole porque você pegar um instrutor lá, e eles fazem por querer, obviamente, né? Sim. De estar gritando com você, te botando no estresse, querendo ver que horas que você vai explodir. Só que não adianta explodir, porque são 20 instrutores com você lá sozinho. Então, isso vai criando ali uma experiência que você fala assim, pô, tranquilo, não vou dar ouvido para ele, deixa passar. No momento oportuno, eu consigo dar o troco nesse cara aí, entendeu? Sim. Seja mostrando um serviço bom, a gente vai fazer depois um teste de aptidão física, eu vou detonar esse cara aí, Sim. ou num teste de tiro. Enfim, você vai criando seus métodos ali dentro da cabeça, você vai falar assim, o meu troco vai ser dado de alguma forma. E esse autocontrole é muito legal, porque o cara que explode, né, principalmente um jovem de 17 anos, que fala, meu irmão, vou sair na porrada e vou destruir esse cara, você vai perder, vai ser expulso do exército, você vai ser mal visto, pelo mínimo, né? Então, isso tudo me doutrinou bastante, assim. E eu acho que a luta me ajudou muito. Acho não, tenho certeza, né, que a luta me ajudou muito, porque a luta é justamente isso. Você tá, por exemplo, num treino com um amigo seu ou um conhecido, é um treino. Então, assim, você tá ali pegando o cara te finaliza, você tem que saber falar assim, cara, vou bater 3 vezes para não me lesionar. Já começa por aí, né? Humildade. E tem que fazer, senão você vai se machucar. Exato. Entendeu? E você tem a opção. Você pode ficar pé da vida ali, querer sair na porrada, mas o cara acabou de te pegar, vai te pegar de novo, tem essa chance. Querer fazer uma provavelmente vai pegar de novo se você agir dessa maneira. Exatamente, porque o cara tá calmão, acabou de te ganhar, tá com confiança lá em cima, calmo, e você tá ali atropelando suas sensações, sua cabeça. E você tem outra solução, que é, pô, beleza, calma, vou treinar e, né, vou me disciplinar aqui todo dia, fisicamente, tecnicamente, e vou dar o troco. Mas dar o troco no talento. Sim. Então, assim, tudo isso é muito legal, porque se conecta demais, né? E agora, assim, levando para a parte, falei, né, da parte militar, que hoje virou policial, né? Sim. Da parte da luta e a parte dos esportes radicais, né? Eu sempre gostei muito disso aí. Então, no esporte radical, a mesma coisa. Só que, assim, naquele caso do esporte radical, eu estou me colocando numa situação de risco, né? Vou falar já, eu vou pular muitos anos à frente aí. Então, por exemplo, quando eu vou me jogar de uma pedra, né, com um wingsuit, então, para quem não sabe, eu me jogo das montanhas ali com aquela roupinha de morcego. Quando eu me jogo ali, dependendo da montanha, com a Pedra da Gávea, por exemplo, aqui no Rio, é um salto super técnico. Então, quando eu salto dela ali, eu tenho poucos segundos para eu poder entrar em voo, né? Eu não tenho motor, não tenho nada. Se eu errar a saída, não adianta abrir o paraquedas, porque é baixo ali, não vai dar tempo de abrir o paraquedas nessa saída, porque quando eu salto da pedra, da montanha, com o wingsuit, é diferente do parapente, asa delta. Você sai correndo e voa. O wingsuit eu não consigo correr, e a minha área vélica é pequena. Então, quando eu salto, eu despenco ali uns 60 metros, 70 metros,
até eu ter velocidade suficiente para começar a voar para frente. Então, eu, literalmente, despenco, caio, zero. E na Gávea ali você tem 150 metros, mais ou menos, de reta, né? De parte reta ali, que o pessoal chama de cabeça do imperador. Então, quando eu salto dali, eu tô despencando. Na metade da altura ali, eu ainda tô caindo e aí eu vou começar a entrar em movimento. Então, se você não tiver uma disciplina, treinamento, né, calma, para na hora que eu me jogar ali, eu colocar ali em prática todas as técnicas, né, que eu treinei e confiar nessas técnicas, você vai morrer. Sim. Então, isso é muito legal, porque ali o corpo mesmo, ele já vai te colocar no estado ali, que a gente chama do, né, o estado de fluxo ou flow. Sim. Né? Você é o gatilho melhor dos mundos para você entrar no flow. Porque você se joga e o seu corpo fala, meu irmão, o cara se jogou, ele tá tentando se matar, meu irmão, para tudo, esquece qualquer pensamento, qualquer preocupação com qualquer coisa da vida e foca só no agora, porque a gente vai morrer daqui a 2, 3 segundos. Então, todo o foco vai para aquele momento ali e você tem que ter aquela calma, não pode entrar em desespero, ter aquela calma e sentir. Pô, tá, a velocidade do vento que eu tô sentindo aqui, ó, a velocidade tá boa, eu posso já fazer a posição correta para entrar em voo. Você não pode fazer ela antes. Não pode fazer antes. Não. O que acontece se fizer antes? Por exemplo, aí tem várias variáveis, né? Mas, por exemplo, se eu tenho um vento ali vindo de oeste, no salto da Gávea, tá? Tipo, forte, se eu sair já com a asa toda aberta, eu capoto, né? Porque ele vai pegar na minha asa de perna e vai me fazer capotar. Então, quando o vento de oeste está forte, eu saio, primeiro eu abro as duas asas, os dois braços, as asas de cima, e espero ele começar a ter uma certa sustentação e depois eu coloco perna, tá? Esse é um dos exemplos, né? Tem vários, assim. Se eu sair totalmente esticado também, isso pode te desequilibrar um pouquinho. Então, porque assim, imagina eu falar para você, pô, dá uma boa impulsão aqui da beira de qualquer lugar, seja na beira de uma piscina, qualquer lugar. Primeira coisa que a pessoa vai fazer, quando você pede para dar uma boa impulsão, ela faz assim com o braço aqui, ó, para poder impulsionar. Só que meu braço tá preso, né? Tá com zíper aqui, ó. Eu não tenho, tô com a asa travada. Então, a impulsão é aqui, ó. Você pula só com o peito e a cabeça, né? Então, já é um fator ruim para você desequilibrar. Segunda coisa, as minhas pernas, tem uma asa ali no meio das minhas pernas, né? Sim. Então, eu não consigo correr também. Fica igual um pinguinzinho assim, correndo. E eu não posso tropeçar na asa, né? Porque o tecido, ela passa dos meus pés, né? O comprimento dele. Então, eu tenho que estar parado, eu dou só um passo e vou à frente. Então, tudo isso me faz com que eu tenha que sair numa posição ali que eu não consigo abrir de uma vez o corpo. E se eu sair e abrisse, né? Se eu saísse numa posição perfeita e já abrisse de uma vez, como eu estou com pouca velocidade e eu coloco área, como eu estou criando um arrasto grande ali, isso vai me fazer demorar a ganhar velocidade. Só que eu preciso de velocidade para entrar em voo. Então, é melhor não abrir totalmente, ter pouca área, né, de contato com o ar, para ter pouca resistência, para eu acelerar rapidamente e voar logo. Então, se eu quero voar cedo, eu tiro um pouquinho, deixo cair, aí tudo feeling. Você não tem um aparelho ali. Me jogo, falo, beleza, agora vai. Tum, abre os braços ali, perna, e aí você sente que já começou a voar. Então, assim, isso tudo que eu estou te falando é o seguinte, da Pedra da Gávea, especificamente, quando você salta dela, se você não fizer nada, em 5 segundos você já bateu no chão. Tá? Ali no chão, que eu digo no pé, né, da onde eu pulo, que são 150 metros. Tá? Até lá, a praia de São Conrado, onde eu pouso, aí sim, o total, né, a variação total ali, são 800 metros. E aí você vai ter um bom tempo para abrir o paraquedas, se precisar. Mas esse início, que é o crítico, que é a hora que eu preciso entrar em voo, é isso aí. Se eu saltar ali e não fizer nada, em 5 segundos eu bato. Então, imagina eu falar para você, ó, valendo 5 segundos, você vai morrer daqui a 5 segundos explodido no chão. Assim, normalmente a pessoa já trava, fala, meu Deus, o medo, né, já vai te travar. O medo, ele te tira as suas sensações, né, a calma, você entra a gente diz que muita gente, né, trava, né, essa trava é justamente isso, você perdeu a sua capacidade ali de estar pensando, né, e colocando em prática ali ações que você deveria colocar. Então, vamos lá, quem sou eu? Juntando tudo isso, imagina, a luta, né, o mundo aí militar ou policial que eu vivo hoje, mais essa parte dos esportes radicais que eu faço alguns, tudo isso me treina, né, constantemente para ser um cara bem calmo, tranquilo, assim, para lidar com situações de estresse. Fala, galera, sou mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo.
Os. Não, muito animal. Esse negócio do wingsuit até, eu tive uma conversa aqui com o Kanye, né? E, enfim, é impressionante isso um pouco que você falou, né? Assim, o quanto essa questão do pouco tempo, porque você tá falando assim, 5 segundos você morre se não fizer nada, mas em 2,5, provavelmente, que é a metade ali, você tem muita coisa que você tem que, tecnicamente, fazer pra coisa acontecer, né? E muita gente, cara, morre. Um esporte que assim, tem um alto índice, né, de morte. E isso também, assim, não sei o quanto isso te abala, né? O quanto isso te traz para pro lado de falar assim, caramba, meu irmão, eu tô lidando com uma estatística aqui, né? Desfavorável, porque, porra, cara, acontece muito. Inclusive, eu não sei se eu até conheci, era um pouco amigo, até sou muito amigo do pai dele, do Jorge Spanner. Sim, conheci ele. Ele não foi de wingsuit? Não, o dele foi lá na Gávea também, mas foi sem wingsuit. Mas é a mesma coisa, ali no mesmo ponto, então 5 segundos tá no chão. Então, cara, assim, porra, impressionante, assim, como você escuta, né, cara, acidente acontecendo com uma galera. Então, assim, você fala assim, cara, porra, é um risco muito alto, você tá lidando com isso o tempo inteiro, né? E isso aí é uma coisa, assim, eu dizer que eu sou imparcial é mentira, né? Eu já perdi alguns amigos, assim, o meu melhor amigo mesmo morreu ali na Gávea, inclusive saltando de wingsuit, é o Brito. Perdi outro grande amigo também, logo no início, né, quando eu comecei a saltar, que foi o Fernando Mota. Então, já tive alguns amigos mesmo, sabe? Amigos, assim, de coração mesmo. O Fernando Brito conhecia minha família toda, todo mundo conhecia ele. A gente era irmãozaço mesmo. Ele era militar também. Então, se eu falar para você assim, não, eu consigo, sabe, passar por isso, é mentira. É óbvio que abala a gente, né? Mas, assim, eu, tanto no trabalho, né? Eu hoje trabalho na Core, né? Na verdade, já faz 15 anos que eu estou trabalhando na Core. Então, assim, lá também eu já perdi alguns amigos, poucos, mas já perdi. Mas já vi, né, muita situação de morte pelos confrontos policiais que a gente vive no dia a dia aí nas comunidades. Sim. Então, não é algo tão, assim, né, distante para mim. Sim. E no meu esporte também. Então, o que eu tento fazer, né, é o seguinte. Eu escolhi esse esporte, eu gosto, né? Eu amo praticar esse esporte. E você tem que saber que tudo que você faz na sua vida, né? Todas as suas escolhas, ela tem consequências, boas, ruins, né? Então, eu quero fazer jiu-jitsu. Pô, ótimo, sua parte, você vai estar treinando a parte física, você vai estar bem em defesa pessoal e tal, mas pode lesionar? Pode. Então, o esporte você pode lesionar, como qualquer outro, né? Eu tô com a coluna aqui ferrada, porque eu sou guardeiro e estão as amassadas e tal. Enfim, tudo que você pensar na vida ali, ciclista, né, qualquer outro esporte que a gente for pensando, alguma coisa o cara pode ter ali. Algumas consequências. Então, assim, outro exemplo, você vai pegar o ciclista, né? Ele está na rua, eu pedalo na rua. Há um risco de ser atropelado? Tem. Sim. Tem, né? Acontece muito também, né? Acontece bastante. Então, assim, aí ele fala, porra, inadmissível. Realmente, assim, é um absurdo, o ideal é que não aconteça, mas há o risco, e se o cara tá lá fazendo, ele tá assumindo esse risco. Então, eu tento explicar um pouco para as pessoas isso. Quando eu salto de wingsuit, eu tô fazendo porque eu amo e eu sei do risco. E se acontecer algo, eu estou assumindo o risco. Eu sei que pode acontecer. Então, assim, aí vai entrar, eu nem falo sobre isso, mas entraria em milhares aí, né, de crenças, assim, pós-vida, né? Mas vou só exemplificar, assim, se né, houvesse pudesse perguntar, e aí, Gabriel, você morreu, o que você pode dizer agora? Assim, pelo menos agora em vida eu posso dizer o seguinte, né? Eu penso isso, pelo menos eu morreria convicto disso. Eu falaria assim, aconteceu, eu sabia que podia acontecer, aceito essas consequências. Eu aceito, porque eu sabia que podia acontecer, entendeu? Sim. Agora,
Eu não quero que aconteça. Então, tem, assim, a coisa que eu mais escuto quando as pessoas veem o que eu faço, porque às vezes eu falo, a pessoa não associa muito. Aí quando vê um vídeo, fala, cara, você é louco. E isso é o que eu mais escuto. Você é maluco, você é louco. Mas é muito ao contrário, né? Porque, assim, os caras loucos que eu conheci nesse esporte, eles morreram muito cedo, não duraram muito. Não quer dizer que o cara são, né, muito inteligente, não vai morrer também, porque o ser humano, ele é susceptível a erros, né? A gente pode errar mesmo fazendo tudo certo, tem um dia que talvez você dê um molezinho. Nesse esporte, um errinho, ele pode ser fatal. Então, pô, eu pratico um esporte que você, toda vez que vai fazer, você tem que acertar, né? Isso já, a margem já é bem baixa. Então, assim, quando as pessoas me chamam de louco, eu falo, cara, se tem uma coisa que eu não sou, é louco, senão não duraria tanto tempo. Sim. Assim, eu salto desde 97, né? Então já são muitos anos saltando. De montanha eu salto desde 2010, né? Então no paraquedismo eu comecei em 97, que é o início de tudo. Continuo saltando. Quando eu migrei, né, ali para montanha foi em 2010. Então, se eu estou durando tanto tempo, com tantos saltos, porque assim, agora estou lesionado, não estou podendo, né? Mas quando eu estou na pegada boa aí, eu salto ali, sei lá, pelo menos 3 vezes por semana. 3 vezes? Pelo menos 3 vezes por semana na montanha. Quando eu estava participando de mundial e tudo assim, era até mais do que isso. Então, imagina você se colocar numa situação extrema, com margem de erro praticamente zero, 3 vezes por semana e tá sempre acertando. Então, assim, não pode ser louco, né? Então, por exemplo, eu não bebo, não gosto de bebida mesmo. Nunca bebeu ou já bebeu e Eu nunca bebi. Já experimentei, obviamente, época de faculdade, bebida, mas nunca gostei muito. E nem é por saúde, nem por nada assim. Eu não curto muito mesmo bebida, nada assim. Nada cigarro, que te tire um pouco da tua consciência mesmo. Cara, eu acho real, que é exatamente isso. Assim, às vezes eu tento explicar para a pessoa exatamente isso. Falo assim, eu não faço, muito provavelmente, porque desde moleque eu sempre gostei dessas coisas radicais aí, alguns esportes. Sim. E eu pensava assim, pô, se eu beber hoje, amanhã eu não vou fazer, sei lá, o que eu vou fazer lá, vou escalar, vou fazer uma escalada maneiríssima amanhã. Pô, se eu beber hoje, amanhã não vou render bem, tal, não vou conseguir fazer aquela via lá que eu tô querendo fazer. Então, eu sempre vou abrindo mão do vício da bebida, qualquer coisa que me tire, né? Como você está falando, da minha sã consciência ou de toda a parte sensorial mesmo. Se vai me tirar disso, eu já não quero, porque eu penso, pô, vou render menos. E eu prefiro estar bem lá do outro lado, né? Parte esportiva. Vale a pergunta, assim, você tá com um cara que ele tá se arriscando todo dia. Como que você consegue, assim, lidar um pouco com isso? Porque também da tua parte, você deve ficar muito preocupado sempre que ele sai de casa, ou vai saltar, ou vai para algum confronto na polícia, né? Sim. Porque, enfim, é outra coisa de alto risco, Exatamente. né? Ainda mais o core, que, enfim, é uma linha ali que tá de frente, né, cara? Enfim, depois a gente pode entrar nesse assunto, mas como que você recebe isso? Porque, assim, de novo, cara, é uma vida de alto risco, né? Assim, primeiro que quando a gente se conheceu lá atrás, eu já admirava o Gabriel atleta. Né? Então, assim, ele sempre foi minha referência. Logo que eu entrei no paraquedismo, antes de fazer o curso, eu olhava os vídeos dele. Nunca tive intenção de saltar de pedra, fazer o base jump ou o wingsuit. Aí você pensa em fazer um dia? Não. Eu só skydive. Eu quero continuar só saltando do avião. Mas, assim, é uma referência pelo grau de dificuldade. Quando a gente começa a entrar num esporte e a gente vê uma pessoa que está ali no auge, você fala, caramba, eu sei o que ele galgou para chegar ali. Né? Então, assim, é uma coisa muito, muito legal. E também conhecia já da atuação policial. Então, eventos de tiro e tudo mais. Então, assim, sempre foi uma referência, né? E ele sempre muito centrado, uma pessoa muito séria, né? Então, eu sempre tive essa visão dele. E aí, quando a gente começou a namorar, eu conheci assim, né? Então, assim, não teria pretensão alguma de mudar. Eu falar, vamos parar de saltar, porque ali muda, né? Quando é a pessoa que você ama que tá ali se arriscando. Mas isso é a vida dele, né? Assim, a satisfação dele. E a minha satisfação é acompanhar. Então, todas as vezes que ele sobe a gávea, aí desce em 1 minuto e eu tenho que descer 1 hora andando novamente, é um momento que, assim, eu fico preocupada. Claro, né? Você fica ali apreensiva, mas eu confio demais nele porque eu sei justamente que ele não é louco,
como ele acabou de falar. Então, eu acompanho, eu acho que justamente, se eu não tivesse essa percepção de todo o preparo, de tudo que ele faz, de como que é a forma de pensar dele, toda a questão de repetição, né, em tudo, no dia a dia. Ele tem isso, assim, é tudo muito calculado. Então, isso me deixa muito mais tranquila. Então, não tem como zerar, né, a preocupação. O que eu faço é apoiar para que isso seja um peso a menos para ele, no sentido de, assim, sabe, energia negativa, de estar ali, sabe, aquela coisa. Então, para que seja natural, que ele vá saltar com a tranquilidade, com a felicidade que ele tem, que isso faz parte dele desde 97, mas, então, já que eu não vou atrapalhar, vou tentar ajudar nessa questão, né, sendo a companhia, sendo o apoio, enfim. E eu fico mais tranquila até. Eu costumo dizer que quando ele vai saltar, que o pessoal fala, nossa, ele é muito louco, né, de saltar de pé. Todo mundo me fala isso. Fala, nossa, por que você não fala para ele parar? Por que Sim. Todo mundo fala isso. Mas assim, como eu disse, não teria pretensão nenhuma de tirar isso, porque faz parte dele. E eu confio no Gabriel atleta, confio no Gabriel que sabe exatamente o que faz, que calcula esses riscos. Então, assim, eu fico mais preocupada quando ele vai, por exemplo, trabalhar, não por ele, porque ele realmente também é extremamente treinado, né? A equipe é totalmente treinada, mas, assim, é uma situação de rua, como a gente fala, né? A gente não espera que nada de ruim aconteça, mas existem outros fatores. Diferente de, por exemplo, ele saltar na É gávea. menos controlado, né? Exatamente. Menos gerenciado por você, no caso. Exato, eu confio nele. Não né? depende só de mim. Exato. Tanto que, assim, se tiver uma condição ruim, ele não vai subir. Se tiver um vento ruim, ele não vai saltar. Então, Isso, só parando aí, né? Porque isso também o Cani falou na época, assim, foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele falou assim, cara, uma vez a gente subiu, uma produção gigante de, helicóptero, não sei quantas câmeras posicionadas, não sei, em vários lugares. E quando eu cheguei ali no lugar, eu falei assim, cara, não dá. E eu tinha que tomar uma decisão que é o seguinte, cara, vai parar todo mundo, vai parar e a gente vai gastar a produção gastou uma grana que não vai acontecer. E ele tomou essa decisão. Então, assim, o quanto isso, você subir lá, né, a um lugar e tá querendo muito fazer aquilo e chegar e falar assim, hoje eu não vou. Então, isso aí é um fator bem interessante. Sim. Inclusive, eu já saltei várias vezes com o Cani já. Fora do Brasil, já participei de algumas mega produções com ele aí. Legal. Como câmera, né? E é exatamente isso. Tem muitas vezes, assim, eu também já gravei bastante para televisão e tem horas que você, né, envolve toda uma produção, você leva para outro estado, outro país, né, como eu já fiz. Câmera, drone, o entrevistador, enfim, toda uma mega equipe. A gente sabe que os caras estão gastando uma grana enorme ali. Você ofereceu um produto para ele, né, para eles, né? Vou saltar de tal lugar, vou gravar, vou fazer isso, isso e isso. Então, é meio que uma promessa que você vai fazer isso. Obviamente, a gente sempre informa, ou a equipe que eu já tenho gravado bastante televisão, eles já sabem, né, que pode acontecer de não saltar por causa das condições, mas, mesmo assim, você como profissional, você quer entregar o que você prometeu, entendeu? Exato. E aí você sabe o dinheiro, o tempo, tudo investido ali, aí quando você chega lá em cima, as pessoas não entendem muito isso. Você que vai dizer, olha, com esse vento não dá para saltar, entendeu? Então, é uma decisão, assim, gigantesca. E a sua vida, né? E o pior de tudo é o seguinte, quando não dá mesmo, vamos supor, tá um vento que tá dobrando as árvores, ou nuvem, você não consegue enxergar nada, é bem mais fácil de você falar. Exato. Tá aí, o problema não é aí. O problema é quando tá no quase, né? Exatamente. Aí você chega pro câmera e fala, meu irmão, tá vendo? Não tem nem como você me filmar, porque tá tampado. Sim. Aí os caras falam, não dá pra voar o drone por causa do vento. Fala, então, beleza, tá tranquilo. Mas o grande problema é esse, cara. O grande problema é quando quando o vento, assim, dá. Talvez dê. Se eu fizer assim, dá. Então, assim, eu falo muito, né? Até quando eu dou aula, paraquedismo ou qualquer coisa que seja, nessa área do salto, eu falo o seguinte, olha, se, talvez, pode ser, qualquer uma dessas dúvidas, assim, palavras que te colocam uma dúvida, é não. Porque é a sua vida. Então, você fala assim, eu acho que dá se eu fizer assim. Mas e se você não conseguir? Você vai morrer. Então, se há uma dúvida, esquece, é não. Então, é sim ou não, entendeu? Você tem que olhar e falar assim, essa condição dá para saltar. Se você olhar e falar assim, essa condição eu acho que já não vai, não salte. Então, nesse momento, você falar para uma mega produção, falar, então, eu vou descer a pé, porque tá ruim.
é difícil. complicado. E tem um outro fator, porque assim, as gravações, como eu salto por prazer, por treino para campeonato, apesar de eu já não estar competindo nos últimos anos aí, mas eu já saltei muito por prazer e muito para treinar. Então, nada envolvido, sem câmera, sem ninguém, eu estou indo saltar. Então é bem mais fácil. Mas mesmo assim, você imagina você pegar uma montanha, tem montanhas lá na Europa lá que eu subo às vezes 4, 5 horas de subida assim, 4, 5 horas na pegada mesmo, aquela pegada treinado mesmo. Então você está subindo, chega lá no topo depois de 4, 5 horas de caminhada, você chega na beira e fala assim, pô, se eu saltar, daqui a 1 minuto e meio, 2 minutos, eu tô com o pé no chão já, porque eu desço a 200 km por hora, né? É bem rápido mesmo. Por exemplo, a Pedra da Gávea são 800 metros de altura, de altitude, né? Uhum. E altura também no nível do mar. Então, são 800 metros de desnível voáveis ali. Quando eu salto da Pedra da Gávea, em 1 minuto e 20 segundos, eu já tô com o pé encostado lá no gramado. 1 minuto e 20 segundos. Então, voltando, uma montanha que eu subo lá em 5 horas, em, sei lá, máximo 2 minutos eu tô com o pé no chão. E aí você chega no topo, normalmente lá fora, aqui, né, na Europa, aquele frio, né? Caramba, você não pode subir com roupa demais, porque você não consegue saltar. Tudo que eu levo tem que saltar comigo. Não tem alguém pra descer, né, com minhas coisas. Então você sobe com uma roupa um pouco mais... E o frio, assim, pelo menos pra mim, aumenta a adrenalina, né? Você se pior. sente menos confiante, né? É porque, assim, o frio, o que vai acontecer? Eu sou um cara que tem pouco gordura, eu sinto frio demais. Parou um pouquinho, já começo a sentir frio. Então, é mais uma coisa desconfortável que vai te deixar mais corajoso, né? Entendi. Mais otimista. Você tem que lidar com isso. Então eu brigo assim, eu falo, o grande problema de quando você, quanto mais cansado, né, quanto pior for a condição quando você está lá em cima, mais otimista você fica. Então você chega lá no topo da montanha e fala, o ventinho, pô, mas dá. Porque você pensa assim, cara, se eu cancelar esse salto aqui, eu tenho que andar tudo de volta. Então, você tem uma escolha. Daqui a 2 minutos eu tô lá embaixo, né, comprando um cafezinho quentinho, alguma coisa lá para comer, ou eu vou descer ali, vamos supor, 4 horas de subida, eu vou descer em 3 horas, ou eu vou descer 3 horas com todo esse peso de novo nas costas. Então, essa decisão, ela é bem complicada, porque eu já vi muita gente, assim, estar mal preparado fisicamente, subir na brabeza, e aí tendo cãibra em perna e tal, quando chega lá em cima, cara, a condição não é ideal, e a pessoa acaba saltando porque ela não tem condições físicas de descer. Só que se ela não tem condições físicas de descer e a condição não tá boa para saltar, aí é que vai ser ruim mesmo. Porque a condição já não tá boa para saltar. E a condição física dela já não tá 100%. Sim. E aí você começa a perder, como eu falei, né? Seus sentidos ali já não estão tão apurados, você tá cansado, a mente está cansada, você começa a sentir frio, talvez fome, você não consegue levar, né, água e comida demais. Então, são vários fatores aí que você precisa controlar. E o mais legal de tudo, legal que eu tô falando assim, porque é uma lição de vida a cada vez, né? O mais legal de tudo é o seguinte, é que só você pode tomar essa decisão. Entendeu? Você tá sozinho, muitas vezes eu subo sozinho e lá tá só você. Aí você fala assim, cara, eu vou descer tudo a pé. Não tá legal, entendeu? Entendi. É você com você mesmo, não tem alguém pra... Então, mas essa, por mais que seja difícil também, sempre, né, tem um grau de dificuldade, talvez essa seja mais fácil. Eu vou até lembrando de novo aqui do Cani e de uma coisa que rolou, inclusive com um amigo que eu considerei até mestre nos esportes, assim, que foi o Julinho Tedesco, não sei se vocês conhecem. Mas, enfim, o Julinho saltava também. E ele saltava conhecia do Sky Surf. Sim, claro, já saltei com ele. E ele acabou falecendo saltando, né? Uhum. E, inclusive, no dia... E eu tinha uma marca de roupa. E ele era um dos embaixadores, assim. Maneiro. Então, no dia anterior, ele me ligou, falou, porra, vou fazer uma reportagem aqui, não sei o quê, uma gravação. Pô, o que eu uso, tal, não sei o quê. Enfim, então, o que
E o Cani falou esse negócio também. Quando tem gente junto filmando essa coisa toda, você, de alguma forma, cara, você tá ali querendo, como você falou, entregar. Né? Eu lembro também de uma experiência que o Cani falou que ele tentou fazer alguma coisa, que eu não lembro agora exatamente o que foi, mas que quase custou a vida dele. E ele se ligou, assim, ele falou assim, cara, eu quis fazer algo fora do roteiro ali, né, do plano, e aquilo ali podia ter custado minha vida. Então, o quanto isso também, essa pressão de ter pessoas ali filmando, você querendo entregar, pode te desviar, né, de algo que você, enfim, do teu plano ali de voo, enfim. Né? Eu diria que tem... Vou falar em 2 pontos, assim, que eu vejo, e inclusive, assim, por já ter feito bastante gravação, assim, eu fui aprendendo, né? São 2 coisas que eu aconselho para as pessoas. É o seguinte, a primeira coisa é que quando tem câmera e tudo assim, você está dividindo a sua atenção. Porque você não está só focado no seu salto ali, você está pensando em dar um show. Exato. Porque você está sendo pago para dar um show. Sim. Então, por exemplo, tem um câmera ali em determinado local e o diretor te pede, pousa assim de frente para a câmera. Só que às vezes você errou um pouco o seu setup. Como eu falei, a gente não é igual um avião que você vai, não é igual um avião que você vai ali no GPS e tal. Você não tem nada eletrônico, nenhum aparelho te ajudando. Os saltos de montanha, principalmente, é 0. Você não tem altímetro, não tem nada. Tem. É tudo no feeling, né? Tudo ali nos seus Mas não tem porque não pode ter, não tem como ter? Porque é o seguinte, você não tem aparelhos tão precisos para uma altura baixa. Então, o altímetro, ele funciona com variação de pressão. Só que quando você salta da montanha, você já está muito baixo. E ele não é tão preciso. Entendi. Você não conseguiria também, durante um proximity, né? Ou seja, quando eu estou voando rente ao chão, uma parede, não dá para você chegar ali e olhar aqui para um altímetro. Por quê? Porque a minha posição do corpo, se eu virar a cabeça ou qualquer coisa aqui, está influenciando no seu voo, né? E como eu falei, essa variação de pressão. Então, como a gente já abre o paraquedas muito baixo, quando a gente salta da montanha, né? É um outro tipo de paraquedas do que o que a gente salta de avião, tá? Totalmente diferente. Não tem paraquedas de reserva, justamente porque não daria tempo, porque você já sai de uma altura baixa para abrir mais baixo ainda. Então, essa pequena variação ali que você conseguiria ver, por exemplo, eu vou abrir a 150 metros do chão. Pode ser que ele já esteja considerando 0, o seu altímetro. Ele perdeu esse poucos pés ali, ou está ainda muito alto. Mas, enfim, não então funciona. É tudo no visual. Ali tudo no visual. Então, quando você pensa, eu preciso pousar ali de frente para o cara, você já dividiu sua atenção. E você, como eu falei, como a gente não usa aparelho, pode ser que você tenha errado um pouquinho o setup, de repente está um pouco alto. E você, se não tivesse ninguém lá, você pousaria um pouco além de onde está o câmera. Mas você quer dar o show ali, você quer tirar o 10, né? Sim. Porque isso vai ser, de repente, televisionado depois, as pessoas vão estar te vendo, as pessoas que te admiram e tal. Então, aí vai entrar a segunda parte, que é o ego, né? Exato. Todo mundo tem a sua vaidade, o seu ego um pouquinho, todo mundo tem, em diferentes níveis, né? Tem um nível ali que chega, beira a loucura ali, a doença, que aí é prejudicial. Mas um pouquinho é legal, você se cuidar, né? Você querer estar, como você falou que você trabalha na moda. Sim. Nada mais é do que um ego. Você querer estar bem, de repente, arrumado, um tênis maneiro, uma blusa maneira, é um ego. Só justificando um pouco essa coisa na moda, eu falo isso também, porque eu acho assim, a nossa, e indo até pro lado da saúde, acho que a parte estética, ela é importante. Sim. Né? Porque não deixa de ser um cartão de visita. Sim, que influencia o olhar da outra pessoa, né? Então, se você tem uma coisa bela, você olha de um jeito. Com certeza. Né? Então, e te passa várias mensagens. Então, acho que você... E pra pessoa em si também. Quando você se olha no espelho e fala, tô bem. Exato. Autoconfiança. Você vai bem. Autoconfiança. Então, assim, a forma como você se veste, né? ela diz muito sobre você e ela também vai passar mensagens para outras pessoas. Então, esse ego que eu tô falando mesmo. O ego legal mesmo. Sim. Então, como eu tô falando, eu chego ali e falo assim, eu fui campeão mundial, né? De wingsuit. Então, a pessoa quando tá olhando ali fala, meu irmão, o cara é campeão mundial. Aí você tá no alto da montanha com outro moleque lá que tá começando, a referência do lado dele é um campeão mundial. Aí você chegar pra ele e fala assim, cara, esse vento não dá pra mim não. De repente ele vai falar assim, pra mim dá. Eu não sei se de repente ele realmente é um cara que pra ele dá. E eu preciso dizer, pra mim não dá. Entendeu? E você é referência, e o ego. Sim. E aí pode te matar. Então, já aconteceu assim, comigo algumas vezes. E pra mim foram experiências muito legais, assim, pra eu provar pra mim mesmo que eu consigo superar essa vaidade, né, esse ego, assim. O meu eu não tenho problema nenhum, assim, de... porque um ego doentio, né, como a gente tá falando, eu tenho esse ego como todo mundo, um ego bom, Sim. você querer estar bem.
Então tem aparência, né? Na medida do possível, né? Tem coisa que não tem jeito, né? Tem coisa que não tem jeito. Não vou fazer a cirurgia também. Assim. Mas brincadeiras à parte, é lógico que, assim, como atleta que sou hoje, né, de wingsuit, eu quero... quando eu saltar, as pessoas falam, pô, o cara diferenciado. Vai uma televisão lá, vai gravar eu e mais 4 atletas. Você pensa assim, pô, vou fazer alguma coisa a mais ali para mostrar quem sou eu. Sim. Entendeu? E não é, aí é a diferença. Você não pode fazer a mais do que você é capaz. Mas é fazer a mais dentro do seu limite, e o seu a mais é a mais do que os outros, talvez. Mas só dando exemplos assim, de você exceder durante uma gravação. Entendeu? Então, o que eu comecei a falar é que eu acho muito legal, assim, que algumas vezes eu já tive que botar isso à prova, né? E eu fiz. Uma foi bem recente, foi um documentário que eu gravei, assim, bem maneiro, que são, não vou fazer a propaganda aqui, mas são 6 episódios e cada episódio é com um atleta diferente. Não, pode fazer a propaganda se quiser. Esse último foi com Extreme Riders. Não, perdão. Aí corta aí. Não tem problema. Mas esse último aí foi Amazing Riders. É porque Extreme eu fiz uma outra gravação também, que é Legal. Extreme Calm. Mas é gringo? Não, esse Amazing Riders é da Sport TV. Foi gravado para o Sport TV, pelo Marcolini. Legal. Hoje está passando no canal off, até está fazendo reprise direto no canal off, e passou no Esporte Espetacular também. E eu não cheguei a assistir ainda ele pronto. Muitas vezes eu participo e acabo não assistindo pronto, né? Mas eu lembro que no dia que a gente foi gravar, cara, envolveu, assim, mesma coisa. Envolveu uma grana enorme, assim, porque o cara fez um troço super bem feito. A gente levou um helicóptero daqui do Rio de Janeiro com um piloto lá para o Espírito Santo para eu fazer um salto que eu passo debaixo de um amigo meu fazendo highline. Ele amarra o highline entre uma pedra e outra e eu passo de wingsuit debaixo. E aí, em um dos saltos, o diretor, né, o Marcolini, falou assim, pô, Lote, pousa aqui, ó, de frente pro câmera. E, pô, pousar de frente pro câmera significa, pega um helicóptero, sobe, vai lá, não sei o quê, passa ali no meio das pedras, tem os caras lá em cima, drone, filmando e tal, vem aqui e pousa de frente pro cara. E aí eu fui, subi, saltei, beleza. Quando eu abri o paraquedas, cara, eu senti que tinha entrado um vento enorme que não tinha na hora que eu decolei. Vamos dizer que levou uns 15, 20 minutos do momento que eu decolei até eu saltar. Nesses 15, 20 minutos ali, entrou um vento muito forte, que eu não esperava. E quando eu abri o paraquedas, eu olhei para a minha área de pouso, tinha fio, né, em volta, que eu já tinha feito o reconhecimento, então só tinha uma forma de eu entrar ali, né, tipo de uma direção. Quando eu abri o paraquedas, eu estava do lado. Eu falei, cara, o câmera está ali e eu acho que dá para eu poder, né, vir com paraquedas aqui. E na mesma hora eu falei assim, pô, eu acho. Eu falo para todo mundo que se fala, eu acho, não. Você quer saber, eu vou abortar. E fui posei no meio de um cafezal. Era um cafezal enorme, assim. Eu falei, cara, vou posar, porque no cafezal não vai dar nada. No frio eu vou torrar. Sim. Cafezal me embola aqui na árvore aqui. Sim. Peço desculpa lá pro tiozinho lá do cafezal. Pago um café para ele lá, porque eu vou quebrar alguns pés de café aqui. Mas eu posei no meio do cafezal e aí todo mundo veio correndo. O que houve? Tipo assim, pô, você? Como é que você pousou ali no meio? Sim. Aí eu falei, cara... Fiquei na dúvida se daria. E achei melhor pousar aqui. E acabou sendo da mesma maneira que ele falou, não, pô, ficou ótimo, maneiro a gente mostrar a realidade e tal. Legal. Né? E uma outra rápida, assim, foi eu saltando com um aluno meu, da pedra. Eu fiz uma manobra e essa linha de voo, a gente vem voando assim e a gente passa por cima de uma outra montanhazinha ainda para pousar no outro local. Você pousando nesse outro local, você anda 2 minutos e já está ali no carro de volta. Se você pousar antes da montanha... Né? A montanha ela sobe e desce. Então, se você ficar abaixo, não dá para passar por cima dela. Se você pousar antes, você vai dar uma caminhada ali de uns 20, 30 minutos até chegar de volta no carro. E eu saltei do lado do meu aluno, fiz uma manobra, e quando eu olhei assim, cara, eu falei, cara, acho que fiquei baixo. Pum, abri o paraquedas imediatamente, falei, não vou. Entendi. Não vou tentar passar. Aí meu aluno foi embora, meu aluno passou tranquilamente, e ele passou bem. Sorte assim. que ele passou bem, né? Não, mas ele não fez a manobra. Então, assim, Entendi. Ele estava garantido, ele sabia que estava na velocidade boa. Eu que fiquei na dúvida porque eu fiz uma manobra que me tirou um pouco de velocidade. Eu não tenho motor para aumentar a velocidade. Aumentar a velocidade do wingsuit significa você ter que perder a altura. Eu preciso sacrificar a altura para ganhar velocidade, né? Embicar, botar assim, né? Mais fácil dizendo. Ele já estava na velocidade boa. Eu fiz uma manobra que me tirou um pouco de velocidade. Falei, cara, eu preciso acelerar. Só que se eu acelerar, eu preciso mergulhar. E se eu mergulhar, eu vou passar perto. Sem querer. Eu passo perto da montanha por querer. Mas aí é uma outra coisa técnica. Mas sem querer não se deve fazer. Eu falei, cara, eu vou abrir. E pousei lá em cima. E aí, sei lá, meia hora depois eu cheguei lá embaixo e ele, o que houve? Eu falei, cara, eu fiquei na dúvida se eu consegui passar ou não. Então, assim, foi pra mim. Pra ele, diz, talvez, alguma coisa, mas disse muito pra mim. Eu falei, cara, teve problema nenhum fazer isso. Tô vivo. Pelo menos pra ser zoado. Pode me usar, mas eu tô vivo pra você me zoar, entendeu? E tô de volta, cara. Muito difícil lidar com isso, cara. Eu acho que isso também deve ser um treinamento para ser mental
de tomada de decisão muito rápido, que certamente ajuda também muito na parte policial, né? Assim, Com porque certeza. você tem que tomar a decisão muito rápido. De novo, eu lembro aqui da conversa com o Cânio, não sei se foi em off ou a gente gravando, ele falando que, de um caso, um cara desse, caixa grossa, que morreu, inclusive, e que eles vão passar por uma fenda, enfim, ele falou que, cara, chega um determinado momento ali que você já sabe que vai morrer, tipo, você não tem mais como consertar, Não né? tem o que fazer. Então, essa tomada de decisão, se você vai ou não vai, se você vai, aborta ou não, cara, são milésimos, né? Exatamente. Assim, E como você falou, tem tudo a ver com o trabalho policial, sim, porque, vamos supor, eu salto ali, um dos saltos que eu fiz aqui no Brasil, que eu passei dentro de uma pedra furada, né, lá no sul, né? Você vem voando, eu vou, como eu falei, mais ou menos a 200 km por hora. Isso são 50 metros por segundo, tá? Então, quando eu tô indo lá passar nesse furo lá da pedra, até eu vou botar só uma distância aqui como exemplo, tá? Mas vamos botar ali que até 400 metros antes eu posso desviar ainda e passar do lado da pedra. Mas nesses 400 metros finais, se eu fui para ela, não tem como mais eu desviar. Por quê? Como eu falei, eu não tenho um pneu para dar aderência, nada. Eu faço uma curva, eu vou sair de lado um pouquinho, precisa ser antecipado, eu vou perder a altura. Há todo um processo para você fazer. Você consegue fazer curva assim com o wingsuit, mas você não é assim. Você não consegue fazer um 90 graus ali e acabou. Você vai derivar e tal, né? Sim. Imagina se uma prancha na água que tem 800 vezes mais densa aí do que o ar. Você já precisa de uma quilha para lançar de lado. Imagina eu com um wingsuit no ar. Então desliza muito de lado. Não funciona dessa maneira, né? Então, quando você vai para lá, o cálculo que eu estou fazendo, eu estou sempre caindo no wingsuit. Eu não é igual um parapente da Delta que eu consigo ficar ganhando altura, né? Com térmica. O tempo todo eu estou caindo. Eu só ganho altura no finalzinho, que eu faço um flare que a gente chama para subir, mas aí eu perdi totalmente a velocidade, eu tenho que abrir o paraquedas. Então, eu estou caindo o tempo todo. O cálculo, se eu vou conseguir passar lá ou não, é no olho. Se eu ficar baixo um pouco, fiquei baixo, não dá mais tempo de subir. E eu estou perto do terreno, não dá mais para abrir o paraquedas, porque o paraquedas eu vou perder uma certa altura até ele abrir, né? E eu estou perto do terreno. Então, você tem que ficar antecipando, fazendo todo aquele cálculo e valendo sua vida, né? É bem diferente, assim, eu até brinco assim, imagina porque a saída ela é muito importante quando você sai da pedra, como eu falei da Gávea, né? Imagina chegar para um cara e falar assim, chegar para você e falar assim, irmão, vamos para a beira da sua piscina ali, você vai fazer 2.000 saltos aqui na sua piscina, você tem que entrar de cabeça, tá? Se você der uma barrigada ou cair um pouquinho mais alto, você morre. 2.000 vezes, vai. Mas você pensando que vai morrer mesmo. Cara, vai mudar bastante, entendeu? Com certeza. Então, assim, você tem que acertar. E isso, como você falou, qual é a relação que tem com o trabalho policial? Ali eu tenho poucos segundos, né, para eu poder colocar em prática toda a técnica que eu venho treinando, né, e eu tenho que acreditar naquela técnica que ela vai confiar. E se eu errar, vai valer a minha vida. Lá na polícia é a mesma coisa. Quando eu estou num confronto, né, botar aí um tiroteio, né, então, eu estou ali com a minha arma, um cara começa a atirar para cima de mim, eu tenho poucos segundos para colocar em prática toda a técnica que eu aprendi, entendeu? E eu não posso errar, porque se eu errar, eu posso estar sendo baleado, um amigo meu pode estar sendo baleado, né, que trabalha comigo, ou um inocente, uma vítima ali. Então, são realmente, assim, milésimos de segundo que você precisa tomar várias decisões valendo ali na polícia ou a minha vida ou a minha liberdade. Se eu fizer algo errado, né, algum reconhecimento errado, um tiro errado, eu posso ser preso. E na montanha ali eu vou perder a minha vida. Então, ou posso ficar aleijado ou me machucar seriamente. Então, isso faz parte da minha vida, né? Tomar decisões em milésimos de segundo e ter que acertar, né? E manter a calma, que é uma Sempre coisa calma. que para mim é o mais fascinante de conviver com ele. Porque ele é muito tranquilo, assim, é inspirador, de verdade, assim, porque é uma coisa que eu trago, assim, tenho que trazer para minha vida cada vez mais, especialmente quando a gente vai fazer algum esporte, né, já fazia alguns antes da gente se conhecer, mas, por exemplo, a escalada, para mim, é um desafio. Sim, Pela confiança. escalada também traz essa coisa de você estar muito tranquilo para fazer os movimentos, enfim, né, porque você está muito exposto toda hora. Confiar, é assim, para mim é muito, é uma questão muito sensível de você ter que confiar no equipamento, você confiar na corda, você confiar na pessoa que está guiando, né? Eu nunca tinha feito escalada e fui fazer com ele justamente porque eu confio 100% nele. Mas, assim, é muito difícil de você desligar o seu cérebro e falar assim, não, ó, tira a fase do o modo alerta e confia, vai que vai dar certo. Então, assim, essa tranquilidade, e ele sempre, e é engraçado que ele fala às vezes,
100 vezes ao longo da escalada. Confia, vai que vai dar certo. Vai. Eu sofro mais do que eu deveria por eu não confiar, fico parada ali. E aí depois eu chego em casa, eu fico remoendo aquilo e aí eu fico tentando falar, mas como ele consegue? Aí eu fico pensando, não é possível, porque assim, ele escala há muito tempo, faz outras coisas assim. Então, é inspirador você ter uma pessoa que tem essa tranquilidade e ao mesmo tempo essa agressividade, né? Sim. Tem uma agressividade de falar assim, não, vamos pra cima, vamos Sim. conseguir, vamos... A gente tá fazendo um esporte, mas você não quer voltar na metade do caminho. Você não Sim. quer... e assim, confesso, na escalada, às vezes na metade do caminho eu falo, meu Deus do céu, e se eu voltar? Mas aí aquela parte boa do ego de falar assim, poxa, eu consigo, eu tô me boicotando, né? Exato. Então isso que é muito legal. Mas essa questão da tranquilidade, que envolve todas as outras coisas das nossas vidas, tanto o trabalho dele, a questão arma de fogo, questão de luta, etc., e o dia a dia... Tudo isso traz uma vivência, né? uma forma de enxergar as coisas com essa calma que eu confesso que eu não tinha antes. Sim, uma coisa que eu tenho que trabalhar ainda bastante, mas eu consegui já me policiar para trabalhar ao meu favor isso. Né? Eu já tinha que ter isso por conta do autocontrole, questão armamento, né? Portar arma, etc., que exige essa tranquilidade, mas quando você pega no esporte, qualquer coisa, essa calma, né? Até às vezes as pessoas falam frieza, mas não é isso, é que você não tem escolha. Se você se desesperar, se eu me desesperar lá na pedra, ou se eu falar que vai ser pior. Exato. Né? Agora, se eu confiar e fizer ali o que eu treinei para fazer, o que a gente, né, ter a tranquilidade para deixar a sua cabeça trabalhar e te apresentar uma saída em qualquer situação, isso daí é muito importante. E é o que eu falo para todo mundo, assim, seja quando a pessoa me pergunta no mundo do tiro, como ficar melhor, etc., ou qualquer coisa, assim, me pergunta os esportes que a gente faz, até a pesca sub também, que é desafiador, mas o principal é o controle da mente. E cada vez mais eu tenho essa certeza. Assim, se você não tiver com a cabeça boa, se você não tiver com ela trabalhando ao seu favor, isso é uma coisa que você não precisa sair de casa, né? Treinar a luta, a gente precisa lá colocar o kimono, etc., ou ir para um stand de tiro, ou ir para a parede. Mas, assim, tudo isso tem uma coisa que a gente consegue fazer todos os dias em casa, que é trabalhar a nossa mente a nosso favor. E o que vocês fazem? É isso, eu ia até perguntar exatamente isso, porque eu acho que vocês dois... com tudo que vocês fazem e trabalham, né? Eu, de novo, assim, dentro do meu projeto, eu conheço muita gente dessa área, né? Inclusive, eu tava falando essa semana com um policial, que volta e meia ele me pergunta assim, cara, você é muito calmo, como é que você consegue? Enfim, como que você trabalha isso, assim, no dia a dia? Porque é uma vida muito estressante, emocionalmente, né? Mas, ao mesmo tempo, o que vocês passam e até aonde você chegou... Eu acho que tem muito de uma calma ou de uma precisão mental ali para conseguir fazer o que vocês fazem, né? Sim. Porque tanto, acho que no seu caso, na questão do tiro, né? E hoje você está certificada para, inclusive, dar aula, né? Então, você tem que dominar aquilo ali. E no outro trabalho, é muito estressante, porque não é só o estresse da responsabilidade, é o estresse de tudo que chega de ruim, né? De você não absorver, né? E você tá absorvendo aquela energia de alguma forma, né? E como é que você, de alguma forma, harmoniza isso, equilibra para um outro lado que, porra, vai me deixar tranquilo, vai me deixar calmo, não vou ficar mal por tudo aquilo, não vai me deixar para baixo, não vai me deixar desacreditado, né? Porque tem muita coisa que bate na nossa cabeça. Isso é uma coisa que realmente, assim, a gente tem que controlar muito, porque é questão de estar com o nosso corpo aberto para receber essas energias, né? Assim, isso não tem jeito. Se a gente não tiver essa... doutrinar a nossa mente para filtrar, realmente a gente fica louco. Já teve alguns momentos pontuais, assim, que eu deixei, assim, a gente ficar mexendo em rede social e tudo mais. TV eu já nem assisto, assim, né? Canais abertos, é mais o Netflix. Mas justamente não ficar vendo aquilo, não deixar as coisas chegarem até mim, para não correr o risco, né, de absorver, porque senão realmente não tem como, ali insistentemente todos os dias recebendo aquelas notícias, além do que eu sou obrigada, né, a ver por conta do meu trabalho, porque não é assim só uma notícia, eu tenho que ler os detalhes, eu tenho que ler cada palavra, ver os laudos, ver as coisas ali, e isso
é muito complicado. Não, Mexe e no muito. teu caso é uma realidade mesmo, É né, uma cara? realidade. Porque a notícia, beleza, mas ali você não tá escutando a história toda, às vezes tem outro lado, enfim. Cara, a realidade Eu falo, crua. eu não tô na rua como ele tá ali no confronto, né, Sim. direto, mas assim, eu tô aqui do lado de trás do computador lendo ali os detalhes, lendo tudo, vendo as consequências, enfim, e às vezes sabendo que não vai ser o suficiente, né, aquilo que está previsto na lei que vai ser aplicado, por mais que ela seja perfeitamente aplicada, talvez não seja suficiente, enfim. Então, isso mexe muito. Já teve períodos que eu cheguei em casa, assim, mal, porque, graças a Deus, eu tive uma criação muito boa, não tinha contato com isso, assim, com questões violentas, né? E aí você sai da faculdade e já dá de cara ali com um trabalho que você tem que lidar com isso, né? Então, isso... para mim, sempre a natureza e o esporte sempre foram uma válvula de escape. Legal. Sempre, assim. Em todas as situações mais críticas da minha vida, a minha solução era tem até um meme assim, que é, vou treinar, o mundo está explodindo, vou treinar. Que isso era literalmente, eu precisava ter uma descarga de adrenalina, colocar um monte de peso, que às vezes eu ficava até na dúvida se eu ia aguentar, mas assim, era a minha forma de relaxar. Mas chegou um momento que eu estava assim, num estresse absurdo, enquanto eu morava ali em São Paulo, que eu estava nessa rotina, trabalho, né? Não estava trabalhando no home office. Então, acordava, trabalho, aquela coisa frenética. Final de semana não descansava, por uma escolha minha, por trabalhar, né? Aproveitar ali a questão do mundo do tiro. E as coisas de ir para a praia, por exemplo, que era uma coisa que eu sempre gostava, eu não estava fazendo, né? Ir ali para a academia era sagrado, porque era meu momento, mas não estava vencendo. E aí, quando eu comecei a frequentar o Rio, quando a gente começou a namorar, que eu comecei a vir um pouco mais, mas assim, às vezes era quinzenal, aí depois passou a ser praticamente toda semana. Isso me deu um respiro, assim, foi muito, muito louco, né? Assim, eu lembro claramente no dia que eu pisei aqui no Rio, eu vim por conta de um trabalho, eu saí, era uma feira de armas, e eu saí da feira e a gente foi pra praia, pra jantar. E na hora que eu tirei lá a bota que eu tava e pisei na areia, eu tive uma consciência que eu falei, eu preciso disso. Foi um momento que eu falei, senão eu vou morrer. Eu falei, não vou chegar nos 40 no estresse que eu tava vivendo ali, que eu tava me sufocando. Então, eu comecei a perceber o quanto o esporte, o quanto eu precisava disso, e da natureza. Então, assim, não era só, a academia não estava sendo mais suficiente. E aí, a geografia do Rio, né, é muito propícia para isso, para você ter essa qualidade de vida. Quem gosta, claro. Sim. Então, quando eu comecei a morar aqui, eu comecei a fazer coisas até que eu não fazia. A subida da Gávea, escalar, e aí a pesca sub, que tá ali só você com você. Isso, para mim, foi fundamental. Então, hoje, eu posso ter um dia super estressante, saber que eu vou ter que analisar um caso super delicado, um caso, assim, geralmente crimes sexuais, que são os crimes que são mais delicados mesmo para analisar. Isso não importa, porque aí eu vou chegar tranquila, vou fazer um stand-up, ver o nascer do sol, vou fazer um stand-up ali, chegar em casa muito antes de tomar meu café, sentar para trabalhar. Então, gosto de fazer a minha meditação, assim, não tenho uma técnica, não faço a yoga, assim, já fiz algumas aulas. Tem uma amiga que sempre me dá essas dicas, essas coisas assim, né? Gosto bastante, mas ainda não peguei para praticar mesmo. Mas a meditação do jeito que eu faço mesmo, né? Tô lá debaixo d'água, às vezes dou uma viajada, até esqueço que tem que pegar o peixe. Você tá olhando o universo, você tá no meio do nada. E a mesma coisa, ver o nascer do sol, essas coisas assim que às vezes as pessoas acham, mas é tão simples. Mas quando a gente tá nessa pegada, assim, ritmo paulista de trabalho, de vida, e aí você vem para uma realidade que a natureza é mais presente, isso te faz realmente ter uma qualidade de vida. É muito importante, né? Assim, eu falo muito isso, inclusive não só para alunos, quando chega desse tipo de mensagem também, o quanto a gente, de alguma forma, até por nós somos seres humanos, animais, né? A gente precisa dessa conexão, né? Que às vezes é até quase espiritual mesmo, assim. A gente precisa desse nosso tempo de acordar, fazer um pouco nossa rotina. Eu venho pra cá, descalço, piso ali na grama, boto a comida ali pros passarinhos, pros micos, enfim. Essa conexão, né, como você está falando, com a natureza, né, em vários aspectos. Quando a gente está longe do mar não tem jeito, mas, enfim, tem cachoeira, tem uma floresta, enfim. Acho que tudo isso, até o próprio ar, né, o vento, acho que isso traz uma conexão
que é importante, eu acho que para o ser humano. Quando ele fica muito distante, e às vezes o sistema, o mundo nos afasta, né, cara? A gente vai indo para um lado mais materialista das coisas, que a gente vai se afastando, e quando a gente vê, cara, a gente emocionalmente, a gente está, enfim, doente, né? E é o que tem acontecido muito, né, durante já algum tempo. Acho que as principais doenças hoje do mundo são doenças emocionais, né? Isso tem crescido, enfim. Então, o quanto é importante a gente ter esse equilíbrio de estar compensando algum momento para um outro lado que vai dar essa harmonia, né? Porque quando a gente fala em saúde, você falou também, eu acho que uma coisa importante, quando a gente fala em saúde, não é só a malhação, não é só a gente comer bem, a gente está se alimentando de alguma forma de coisas legais, né? Tá com pessoas em volta da gente. Saúde mental também. Tá recebendo, porque, pô, quando a gente fica escutando notícia ruim o tempo inteiro, por mais que a gente fale assim, não tô me ligando nisso, isso tá entrando no nosso subconsciente. A gente nem sabe o quanto tá entrando. Então, quando a gente tá num ambiente, talvez até na polícia, né? Eu digo, certeza. Cara, a gente tá absorvendo muita carga negativa e que a gente não tem nem noção, né? Você fala assim, não, eu tô blindado, mas, porra, aquilo lá tá entrando, né? De alguma forma. Então, como que... Aí, voltando agora a pergunta pra você, como que você faz essa compensação para não deixar isso te consumir de alguma forma? Então, eu vivo os dois extremos, né? Porque quando eu estou na polícia, como o nosso trabalho realmente é o front, né? Do combate ali, eu vivo o pior, né? O pior cenário possível da cidade grande, que é a violência. Sim. E a pior das violências, né? Então, assim, você entrar numa comunidade para buscar um estuprador, entendeu? Um cara que cometeu um latrocínio, crimes horríveis mesmo, né? Um pedófilo. Então, às vezes, você recebe a missão lá e você, quando vê quem é o cara, tu fala, meu Deus do céu. E aí você vê o cara, entendeu? Realmente ali. E às vezes o cara tá rindo, debochando. Então, assim, você viver isso, você olhar no olho de um ser humano e ver aquele mal dentro dele ali, não só escutar, né? Eu vivo aquilo ali horrivelmente. Então, assim, é lógico que eu vou te falar que todo mundo que tá ali no front da Core mesmo, todo mundo tá lá porque quer. Tá? São só voluntários, né? Então, assim, você tem que ter já algum dom, alguma aptidão para isso daí. Mas, com certeza, todos lá têm a sua válvula de escape. E aí que entra, né, o extremo oposto. Sim. Então, eu vivo esse extremo aí dessa parte ruim, né, de ter contato com esse tipo de gente. Mas, quando eu saio de lá, os meus esportes, eles me botam no outro extremo muito bom. Então, eu acho que o esporte traz muito isso, né? Traz pessoas fantásticas que gostam, né, de viver mesmo, curtir a vida. Porque o cara que não tá nem mais aí, tá largado, que não tá preocupado só com dinheiro, ele não vai se preocupar em fazer uma trilha, ir numa cachoeira, entrar o cara mesmo, entendeu? Tá maluco. E quando você tá no esporte, eu não só consigo ter a minha paz, eu esqueço disso. Então, como ela falou, na pesca sub, por exemplo, eu pego o barco aqui, vou embora lá pro alto mar, numa ilha, entro na água, vou lá para 20 metros de profundidade, cara, lá sou só eu, mais nada, ninguém vai te agredir. Um peixe, não sei, essa estatística aí mostra que não vai acontecer. Tubarão. Mas assim, a estatística é tão pequena, cara, que de tudo que você faz na sua vida, a menor chance de acontecer alguma coisa vai ser lá. Então, ali eu tenho uma paz enorme. E nas montanhas também. Né? Então, quando eu tô nas montanhas, assim, às vezes eu viajo para outro estado, vou para cidade de interior, aí você vai para o interior do interior, sobe a montanha do interior. Então, eu tô no topo lá, cara, não tem ninguém, nada, nem trilha não tem. Muitas vezes eu abro a trilha para descobrir um ponto de salto novo, assim, e você fala assim, cara, ninguém ou pouquíssimas pessoas no mundo estiveram no topo dessa montanha. Aquele momento ali, eu acho que toda essa energia negativa, ela se esvai ali, né? E acaba aquela... Então, eu preciso disso mesmo na minha vida, tá conectado com esse esporte. Na escalada, como a gente falou também, né? Você tá ali na parede, lá no meio, não tem ninguém, é você com você, talvez o seu parceiro só que você escolheu, né? Para escalar com você. E uma coisa aí é minha, né? Que realmente eu sinto imediatamente, assim, muito aliviado, assim, eu volto para casa e falo assim, descarreguei totalmente, é quando eu faço algo extremamente arriscado.
Então, assim, eu preciso fazer algo extremamente arriscado na minha vida. O que seria isso? Ah, mas o salto já não é arriscado? É arriscado. Mas eu quero fazer o mais arriscado que tem dentro do salto. Então, se eu pegar lá meu wingsuit e vou fazer uma linha de voo, por exemplo, passar debaixo da copa de uma árvore ali a 1 metro do chão, a 200 km por hora, sabe? Muita coisa técnica, é tanta coisa envolvida ali, tanto risco, e eu tenho que pensar em todas as variáveis possíveis, né, que podem dar errado. São tantos procedimentos que eu preciso colocar em prática ali. Isso gera um estresse diferente, né? Não um estresse de ver coisas ruins, mas um estresse tão grande de você, de preocupação de você se manter vivo ali, que na hora que eu boto meus pés no chão de volta, que eu pouso, eu falo, caramba, acabou. Assim, eu fico em êxtase ali, eu entro num estado absurdo, assim. E na escalada, eu também consigo isso. Eu já fiz alguns solos, né, que é free solo mesmo. Escalar sem cordas, assim, só a sapatilha, o magnésio ali, tocar embora essa parada é muito animal. Você tem que estar tão dentro daquilo ali, tão concentrado psicologicamente, porque, assim, é uma concentração, você fica brigando o tempo todo, porque se você pensar assim, cara, se eu cair, você já não pode, se você pensar isso, você já vai usar mais força do que precisa ali naquela garra, você vai cansar antes do tempo, você pode começar, de repente, a transpirar, você vai transpirar na mão, né? Sim. Assim, então vai te escorregar, assim, já tem que botar mais magnésio, tudo é ruim, né? Então, você precisa simplesmente pensar o seguinte, ó, aí a conversa é comigo mesmo, né? Essa briga é muito maneira, que eu tô te falando. Quando termina, eu tô muito bem, assim. É falar assim, pô, se você veio nessa via, solar ela, essas conversas são 1 milésimo de segundo, né? Se você veio pra essa via, escalar ela, é porque você se garante nela. Obviamente que eu não olho para um lugar, vou solar aqui. Não. Eu já escalei ela provavelmente com corda, fiz várias vezes e sei que ali eu me sinto bem. Mas mesmo assim, você vai lá e fala, pô, peraí, se você veio aqui é porque você se garante. Pô, você tá treinado, você tá bem, não sei o quê. Sabe, você vai se motivando e falando assim, meu irmão, tô foda, e o caralho e tal. Você tem que se botar uma moral, uma coisa ali pra você falar, meu irmão, só pensa o seguinte, próximo movimento. Você não pode pensar assim, se quebrar aquela garra, mas se eu escorrer... Só pensa o seguinte, o que eu tenho que fazer próximo? Pegar, botar a mão naquela garra ali. E agora? O pé aqui. E, não sei, e você vai... A concentração ela é tão grande, mas tão grande, que eu acho que o seu cérebro ele apaga todo o resto, vive só aquilo ali. E quando dá certo no final, é o que eu te falei, assim, eu consigo abstrair tudo de ruim que tem, assim, eu esvazio o meu, vamos dizer ali, a minha mente, né, de tudo de ruim que eu tinha absorvido ali e zero. Aí eu consigo voltar para a vida real novamente, problemas novamente. Agora, nesse caso aí, né, você estava falando, eu fiquei pensando aqui, não tem um plano B, assim, em algumas situações, já meio formatado? Porque, por exemplo, né, eu tô lembrando, quando você estava falando, estava lembrando de uma vez eu fui fazer uma campanha grande para fila, para marca, e na campanha tinha um escalador profissional, o cara tava até indo para as Olimpíadas, enfim. E aí a gente queria fazer essa história, pô, eu quero fazer um take com um cara um pouco, né, porra, eu tenho que enquadrar ele aqui numa imagem que fique boa. E ele tava sem corda, tava sem equipamento. Ele falou, porra, André, ali eu não consigo, enfim, porra, pode ter uma abelha, pode ter não sei o quê. Eu falei, porra, meu irmão, nem tô pensando nesse negócio. Então, enfim, pode acontecer coisas que, né, você não tá contando, sei lá, bate um vento muda e começa a entrar um vento forte que vai atrapalhar, né? Como é que você lida com uma situação adversa que você não tem controle? De alguma forma. Então, tudo isso que você falou é exatamente isso mesmo. Tem vias que você pode entrar e o vento ela pode te tirar da via mesmo, sabe? Às vezes tem uns ventos predominantes em algumas montanhas, né? Sim. Que eles canalizam, né, na montanha, na parede da montanha, e ele fica tão forte que ele realmente é capaz de te derrubar. Outra coisa é a questão de uma abelha mesmo. Você pode começar a escalar e ali numa garra, tem um buraquinho, alguma coisa, tem uma abelha ali e você ser atacado. Então, assim... Por isso que eu tô te falando, as pessoas chamam de louco, mas se tem uma coisa que um cara que faz isso conscientemente não é louco. Por quê? Vamos supor, vou solar uma via. Muito provavelmente, naquela semana eu já subi aquela via, entendeu? 2 dias antes eu já fiz ela, então eu já sei como é que ela tá. Pô, o vento, você vai olhar a previsão do tempo, até porque tá um pouco nublado, e se começar a pingar um pouquinho de chuva? Pois é. Você vai cair, não tem como você escalar sem nada, se estiver chovendo. O risco vai, sei lá, ficar 10 vezes maior dependendo da via. Então, tem situações que você, na hora, não vai ter um plano B. O seu plano B é você, antes de iniciar, ter tomado todas as precauções. Né? O salto é a mesma coisa, como eu falei. Eu tenho, por exemplo, para eu saber se eu estou bem, vou dar o exemplo de novo. Eu vou passar debaixo de uma copa da árvore. Tá?
até determinado momento eu posso abortar ainda. E aí, eu não... É porque assim, eu vou até levar um pouco adiante, né? Hoje em dia as pessoas, por causa da rede social, as pessoas veem muito produto final, né? Então ele vai te olhar lá e fala assim, cara, meu irmão, o maluco é sinistro no jiu-jitsu, caramba, quero ser sinistro também. Só que o cara não sabe que há sei lá quantas dezenas de anos atrás, você foi lá, botou uma faixa branca, iniciou, foi aprender o que significa guarda. Ele perdeu todo aquele processo, porque ele só vê o produto final. Sim. E a gente tem um pouquinho de culpa assim, porque a gente quer botar o que é maneiro. Entendeu? Então, assim, os meus voos, eu coloco o voo que é maneiro, que deu certo, irado, que eu já estou passando cima da árvore. O que ele não viu, e aí voltando agora, o que eu estava falando é o seguinte, eu vou lá passar debaixo da copa da árvore, só que eu já voei ali por cima daquela árvore, altão, tá, sei lá, dezenas de vezes. Entendi. Entendeu? Eu já conheço o lugar todo, totalmente mapeado, eu sei a altura, eu já fui a pé, já olhei se não tem um galho para fora ali, se não tem, sei lá, uma corda, um fio de um poste que eu não estou vendo, tem que olhar tudo. Então, a pessoa perdeu todo esse processo. Então, eu vou voando e começo a fazer o que a gente chama de checkpoint, né? Que seriam os meus pontos de referência, né? Sim. Então, eu olho e falo assim, pô, consegui curvar por cima dessa árvore aqui com uma boa velocidade. Opa, tô do lado dessa árvore aqui, então tô numa altura boa para já, né, o setup que a gente fala ali para eu passar lá. Tudo isso eu vou pegando antes, só que a pessoa não tá vendo isso no vídeo. No vídeo a pessoa olha ali, o meu olho desse tamanho assim, cara, aquele passo de árvore é louco. Mas, cara, teve muita coisa por trás. Então, assim, o plano B eu diria que é esse. No momento que eu fui lá para baixo, se eu vacilar, né, tomei uma decisão errada antes, não vai ter plano B. Aí realmente acabou. Então, eu diria que tudo segue como um plano B, porque eu vou pegando todas as referências, vendo tudo, e no finalzinho eu falo, vai dar certo, vou pro A. E passa ali, entendeu? Então, o A é o final só. Mas esse processo as pessoas não veem, né? Eu, assim, se você me permite até falar mais um pouquinho. Lógico. Que eu acho uma coisa bem legal, que a Ju começou a falar, assim, que você tinha perguntado para ela, como se preparar, né? Pra essa coisa toda. Sim. Porque a gente tá falando aqui, a mesma coisa, todo mundo vai ficar falando, pô, mas esse cara é maluco, esse cara é maluco. Uma coisa que eu faço para me manter muito tranquilo, assim, cada um vai ter o seu macete. Mas uma coisa que eu faço, cara, é estudar. Muito. Então, assim, se você me perguntar cada material da escalada, qual é a força que aguenta, qual é o material, de que é feito, como se faz, como se abre uma via de escalada, como que se escolhe, qual é a melhor pedra, eu vou te falar tudo. Cada quilonewton lá de força, eu vou te falar, cada material aguenta tanto. Mas e se tiver usado já há 10 anos? Ele provavelmente vai estar aguentando tal pressão. Dá para assistir hoje em dia no YouTube, que você assiste assim, dezenas de vídeos de testes de pessoas falando assim, peguei uma corda que ficou em uso durante tantos anos, depois ficou abandonada na parede, no sol e chuva, fizemos um teste com ela é de tantos milímetros e ela arrebentou com força tal. Então, o conhecimento, ele vai te manter um pouco mais calmo. Por quê? Porque eu entro numa via de escalada, voltando para a escalada, por exemplo, eu entro na via de escalada, quando eu chego no primeiro grampo, onde vamos costurar, que vai ser assim, se eu cair, vai ser o que vai me segurar. Como eu conheço muito, eu abro vias de escalada também, eu olho ali e falo assim, esse grampo está bem batido, ele está bem colocado. Entendi. Esse grampo está íntegro, entendeu? Ele está certo, ele está bem roscado, está na posição correta. Entendi. A rocha aqui, você bate na rocha, você fala, ela está sólida, ela não fez aquele oco. Então, peraí, então não vai sair a laca, né, da pedra, não vai descolar a pedra está sólida, enfim. O conhecimento, ele vai te dar uma segurança, que é como a Ju tinha falado aqui, né? Sim. Então, é engraçado que às vezes eu estou guiando uma via, a pessoa está vindo atrás, não tem, muitas vezes, se a via for vertical, né, não tiver diagonal, a queda da pessoa é só a corda esticar, é nada. Só que a pessoa tem um medo, porque ela fala assim, cara, mas se arrebenta. Lógico que sem querer o cérebro vai fazer dezenas de perguntas, assim, porque você quer se proteger. Então você fala, cara, vai arrebentar e se soltar. Só que eu que estou lá em cima, você fala, cara, minha corda é nova. E isso é importante, né? Você está sempre com material de boa qualidade. Minha corda é nova. Grampei tudo certinho. Coloquei ela num freio aqui que eu estou segurando e ele ainda é autoblocante. Ou seja, se eu fizer tudo errado, ainda vai travar sozinho. Tem tantas seguranças ali e o conhecimento vai te levar a isso, que é engraçado, porque eu vejo às vezes a pessoa sofrendo e falo assim, cara, é impossível dar alguma coisa errada para aquela pessoa ali. Impossível. E a pessoa tá lá, desesperada. Você fala, beleza, deixa ela passar por aquilo ali, porque isso vai fortalecer, entendeu? E eu tenho uma história rápida, assim, que essa doeu o coração bastante, mas que me mostrou bastante isso. Foi uma vez, eu levei o meu sobrinho, né? Um dos meus sobrinhos, eu levei ele para escalar já desde novo. Com 4 anos de idade, já comecei a subir montanha com ele. Já começou a subir umas montanhas já. Costão de Taquatiara, já com 4 anos já estava subindo. Ali não é escalada, mas já trilha. E eu botei ele uma vez no muro, escalada, indoor mesmo, muro.
E aí, tava totalmente preso. Esse muro eu tinha construído. Tava assim, eu garantiria 100% a segurança dele. E ele levinho, pequenininho, o material aguenta um adulto, né? De mais de 100 quilos e ele novinho. Ele devia ter, sei lá, uns 6 anos, 7 anos. E ele começou a subir, e aí ele ia cair. Só que antes de levar ele para uma escalada pesada numa montanha grande, eu precisava que ele tivesse confiança, justamente para ele não ficar passando, não traumatizar e não querer nunca mais ir para uma escalada, né? E aí ele começou a subir na escalada indoor, no muro de escalada, e a corda prendia para o teto, assim. Então, se ele caísse na última costura aqui, ele ia pendular. Só. Ia pendular, ainda tinha colchão embaixo, 100%. E ele começou a cair, cara. E ele começou a tremer. E aí ele falou, tio, eu vou cair, me ajuda, me ajuda. Eu falei, Rafael é o nome dele. Rafa, deixa, cai, não tem problema, confia. E ele começou a entrar em pânico. E aí a dor no coração, porque assim, é uma pessoa que se ama, né? Sim. Incondicionalmente. E assim, é só botar a mão nele ali, que ele vai se confortável. Mas eu precisava que ele caísse para ele entender, para ele confiar. Aí você fica assim, cara, eu vou deixar ele passar esse veneno. Eu falei, cai. E ele, socorro, mas eu vou cair. Aí você vê o pavor, o olho dele assim. Eu falei, cara, não vou ajudar. Cai. Aí tem que ser duro, assim. Na verdade, eu tô chorando por dentro, mas você olha pra ele assim e fala assim, cai que você vai entender. Aí daqui a pouco ele não se aguentou mais, né? Acabou a força, ele caiu. Aí quando caiu, deu uma pendulada. Aí ele me olhou assim, que maneiro. Depois só queria cair. Tudo ele, não, vou me largar, tá, pra água. Aí você quer cair toda hora. E assim, eu ensinei ele, né, justamente a confiar nisso. E aí depois disso eu escalei já Pão de Açúcar, eu já escalei com ele, o Corcovado, já levei ele em vias aí, que eu já vi marmões passando veneno e o bichinho com 9 anos de idade, 11 anos de idade depois escalando, hoje ele tem 14, 14 ou 15, 15 já, não sei. Mas já levei ele em vias casca grossa e você vê assim, o conhecimento deu coragem, né, vamos dizer assim, deu coragem a ele, né, confiança. E nessa parte educacional, o quanto a gente entende, por mais que a gente, como você falou, a gente ama a pessoa, né, e é difícil, porque a gente não quer fazer ela sofrer, não quer passar por uma... Né, mas o quanto é importante passar por isso para ganhar uma confiança. Acho que o jiu-jitsu tem muito isso, né? A gente vai passando por momentos difíceis, mas isso vai te escorando de alguma forma, né? Isso vai te ensinando, vai te moldando a você, inclusive, ganhar mais confiança. Vou pegar a pessoa que se ama e vou te dar uma queda. Vai aprender agora, vai tomar na queda. Vou te dar um mata-leão, vai dar uma apertadinha pra você entender como é que é, mas eu vou ter que fazer. Pois é. Isso. E eu acho que nessa parte também de armas, né, tem muito essa coisa do conhecimento, né? Eu lembro de novo, trazendo assim pra minha experiência, né, a aula teórica ali no começo foi você entender da arma, assim, muito da arma, né? Tecnicamente, como é que funcionava tudo. Porque, enfim, eu acho que isso traz muito a sensação de segurança, de você saber lidar com o que você tá realmente. Porque não é ali só apertar um gatilho, né? Tem muita coisa. E tem muito... Eu sempre falo que a gente teme, geralmente, o que a gente não conhece. Então, as pessoas têm o medo da arma de fogo natural, porque é uma coisa que elas não dominam, que elas só sabem assim, dispara e pode matar. Então, quando a pessoa... E aí, por isso que eu digo que vai além da pessoa querer efetivamente... ter o esporte, ou então ter uma arma em casa, porque, assim, você precisa saber. É o que eu falo, você não quer dirigir, você não quer ter um carro, mas é importante você saber dirigir. Numa situação de emergência, você vai saber. A mesma coisa uma arma. Você pode dizer assim, eu não quero comprar uma arma, mas você nunca pode dizer, eu nunca vou ter contato com uma. Então, você precisa estar pronto. Não significa que você precisa amar, que você quer praticar o esporte, ou que você quer ter uma para sua defesa. Mas se você souber, numa situação de emergência, que como eu disse, a gente não consegue se blindar, você vai ter o mínimo de tranquilidade, né? Lógico que é impossível a gente saber como que a gente vai reagir, mas assim, o mínimo de tranquilidade de que se eu precisar pegar, acautelar essa arma e colocar de alguma forma, guardar, enfim, para que ela não machuque ninguém, eu vou saber. Então, isso é muito importante. É importante a pessoa ter esse conhecimento. Então, eu recebo muitas alunas que o marido inscreve ela no curso e ela não estava sabendo até o dia do curso. Assim, o marido quer dar de presente, faz aquela surpresa. Então eu não sabia que eu ia estar aqui até hoje. Porque o marido tem arma em casa, o marido gosta. Por mais que a esposa nunca tenha animado para estar junto, mas ele sabe da importância de que tem uma arma em casa, é acessível. Se acontecer alguma coisa, ela precisa saber o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então, por isso que, que assim, como a gente disse, é uma ferramenta, é um tabu, mas que a gente precisaria normalizar em que sentido? Uma faca. Eu tenho muito mais medo de tomar uma facada, né? Lógico, tem situações, mas assim, o poder de lesão de uma faca é absurdo. E todo mundo tem uma faca afiada em casa. E a criança é doutrinada desde pequeno, não pode mexer aqui que você vai se machucar. Arma, a mesma coisa. Você não pode mexer aqui porque você vai se machucar.
Então, são coisas assim que realmente foi uma construção que a gente teve, né, voltada para a questão da arma de fogo, e que eu tento desmistificar e mostrar isso, que quanto mais você souber na teoria, pelo menos, não me sinto ainda confortável de manusear uma arma, mas assim, busque entender. Eu mostro lá o videozinho de como a arma funciona, de qual que é o processo, qual que é o mecanismo. Nisso, já faz a pessoa chegar ali na linha de tiro depois muito mais tranquila. Então, assim, essa parte de conhecimento, essa parte teórica, de tudo que a gente fala, de todos os esportes, seja o que for, é extremamente importante para que, quando você estiver naquela situação, ou tiver numa situação de risco que envolva aquilo, você vai ter a tranquilidade necessária para, pelo menos, raciocinar. Sim. De pensar assim, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que ter. Mas eu fico muito feliz porque, quando a gente está ali num curso e perceber que você consegue transmitir para a pessoa, além do... Faz a visada, quais são os fundamentos de tiro, o que você precisa fazer para colocar ali o tiro onde você quer. Antes disso, aquela pessoa eu já enxerguei, a gente já trabalhou toda essa questão de o porquê que eu tô aqui, o que eu preciso aprender, por que eu preciso aprender, né? E aí eu trago outras questões também, a questão de primeiros socorros, o mínimo, né? De você saber usar um torniquete. A maioria das pessoas não sabe nem o que é um torniquete. E o quanto é importante, uma coisa tão simples, mas salva a vida. Muito animal, né? Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que eu costumo sempre indicar colegas que são especialistas na área de primeiros socorros, né? Mas eu gosto de dar, por exemplo, essa pincelada num curso para iniciante, porque ali eu estou recebendo mulheres, mães ou pessoas que estão ali querendo aprender alguma coisa nova e para mostrar para elas que esse universo do tiro, ele vai muito além da questão de arma de fogo. Então, eu estou falando sobre, se eu quero me defender, primeiro eu preciso saber me socorrer. Porque também não vai adiantar nada se eu, né, for lesionado ali, eu não conseguir, eu morrer antes de conseguir fazer alguma coisa. Ou então, uma pessoa que eu amo tá ali machucada, né? Eu falo da questão de uso de torniquete, de 10 usos, 2 são por ferimento por arma de fogo, por projeto de arma de fogo. A maioria é por acidente doméstico, acidente de trânsito, acidentes que as pessoas nem imaginam. Então, você ter essa consciência, né, buscar essas novas habilidades, elas são uma questão de sobrevivência. Traz também a questão da terapia, é terapêutico atirar, a questão de ter aquele... Tudo que a gente falou de domínio, de você dominar uma ferramenta que é um tabu, que é ela é associada a fazer mal, mas... Né, fazer mal, às vezes, para uma pessoa que está tentando te fazer mal. Então, é muito legal a gente trazer essa construção de tudo que envolve, até trazendo para o público feminino, por exemplo, aí chega no final do curso que está todo mundo feliz e tudo mais, conseguiu. Todo mundo quer tirar, as mulheres querem tirar uma foto, fazer uma pose, mas por quê? Porque aquilo ali traz autoestima, traz autoconfiança, ela se sente. Pela primeira vez, se alguém vier para cima de mim, eu consigo imaginar. É lógico que vai ter todo um caminho para ela percorrer para se aperfeiçoar, mas assim, ela consegue visualizar que existe uma forma dela se proteger. Claro que o ideal é que ela se previna e, justamente, quando a gente fala sobre esse assunto, eu falo que costuma girar a chave, assim, um botãozinho de alerta no sentido de não ficar bitolado, mas de ficar mais atento, de ver que tem situações, que tem lugares que a pessoa precisa se policiar. A arma de fogo ela pode gerar um equilíbrio muito, muito bom. Tem um caso com ela, assim, exatamente, pegando o gancho aí. A gente estava uma vez... Ela tem porte de arma. Então, a gente estava uma vez no veleiro, lá em Angra, e eu estava mergulhando na ilha e ela ficou, porque ela precisava fazer uns trabalhos no computador. Ela ficou no veleiro e eu estava longe do veleiro, mergulhando. E aí eu vi uma traineira aproximando, assim, cara, cheio de cara dentro, assim. Não vou ser preconceituoso, mas você olha assim e fala, cara, um bando de homem, sabe, na traineira. Mas a questão não é nem preconceito, né? Assim, você vai fazer uma leitura de novo visual. Você fala assim, porra, porque cara, você tá vendo assim, pode estar estranho. A minha mulher, sozinha num barco, sei lá, uns 10 caras, sabe, numa traineira. E o que acontece? Tem um mar gigantesco. Os caras estavam vindo para passar grudado no barco. Na mesma hora eu dentro d'água, eu falei, cara, pra eu nadar até lá vai levar 10 minutos, entendeu? Assim, pra eu nadar de volta. E eu olhei assim, cara, eu lembro, primeira coisa que eu pensei assim, eu levantei a cabeça, vi a traineira do lado do barco, vi ela do lado de fora e falei assim, ela tá armada. Cara, na mesma hora eu falei, tranquilo, porque mesmo se o cara meteu o pé ali dentro, ele vai voltar e acabou, vai pular dentro d'água e vai vir pra cá. Isso é muito legal. É muito equilíbrio. Traz uma tranquilidade, né? Sim. Assim, a gente estar programado para
não correr riscos, mas de pensar assim, poxa, se acontecer alguma coisa, eu consigo me garantir. Porque é que a gente fala, a arma de fogo é a única ferramenta mesmo que equilibra forças. Exato. É a única que eu não preciso de um contato. A luta é muito boa, mas eu preciso ter um contato. Eu preciso estar com a técnica muito apurada para conseguir desvencilhar de uma pessoa grande. Às vezes, quando ele tentava, assim, me mobilizar assim, eu já falava, que droga, sabe? Você já pegar um cara de 110 quilos com uma menina de 50 quilos, cara... Por isso que eu falo muito, difícil, né? Principalmente quando eu faço um workshop, assim, não é uma pessoa que vai ficar treinando comigo muito tempo, a gente vai ter uma experiência, daqui a pouco nem sei se a pessoa vai continuar ou não. Eu falo muito da questão da prevenção, né? E da atenção, né? Acho que para mim esse é o ponto número 1 de treinamento. O segundo, né, indo um pouquinho mais a fundo, é como que eu saio dessa situação. Porque eu não acredito, de novo, vivendo as experiências reais, que talvez uma pessoa mais fraca, e vamos para um lado mais físico de uma mulher, ela consiga bater, dar cotovelada, dar soco, e o cara vai largar por causa disso, entendeu? Assim, primeiro ela vai ter que ter uma precisão animal, para isso ela vai ter que ter um posicionamento, enfim. Então, assim, como... defesa pessoal mesmo, cara, o ideal é você não chegar, em vez de fato, encostar, né? E aí a arma de fogo, realmente, você equilibra forças, como a gente está falando. E de qualquer forma, tem que criar uma janela de oportunidade, seja onde for, né? A prevenção vai ser muito bom. Se você conseguiu antecipar aquela situação, você conseguir sacar a sua arma eventualmente, numa situação extrema, só tá você e a pessoa, o cara tá vindo pra cima de você, você já tentou se afastar, ele continua vindo, você vê que ele tá vindo pra te fazer um mal, você conseguiu antecipar até você sacar a sua arma, beleza. Agora, se ele te pegou por trás, você estava desatenta, já te rendeu, você já não consegue fazer nada. Mesma coisa a luta. Você vai ter, você já está ali naquela situação. O que eu preciso? Uma janela de oportunidade. Aí entra a questão da técnica, enfim. Ou, no caso da arma, pensar numa situação que o agressor vai permitir, né? A situação vai permitir ficar um pouco mais relaxado para que você consiga agir. Mas mesmo assim, você tem que ter tem uma frieza e você vai depender de tudo conspirar ao seu favor. Então você precisa ter, por isso que eu falo, estar com a mente programada para evitar, para prevenção, é o primordial. Então a gente se prepara para não precisar, mas se precisar, eu vou tentar ser ágil, técnico o suficiente para fugir. Combate não é a ideia, né? E uma coisa que eu falo muito em cima disso que você está falando, né, eu acho que você talvez vá concordar, é assim, quando a gente entende a realidade, quando a gente sabe uma realidade de luta, uma realidade de uma agressão, uma realidade de uma violência, cara, é aí mesmo que a gente vai falar assim, eu não vou querer, eu não quero sair na porrada com ninguém na rua. Mas eu tenho uma sensação de segurança, porque se acontecer comigo, a gente já sabe as etapas que a gente tem, inclusive, de prevenir antes que aconteça. Depois, cara, se acontecer, eu tô meio que preparado. Mas eu não quero que aconteça. Com certeza. Então, isso eu acho que o leigo, às vezes, não entende, né? Assim, porque ele não tem a noção real do que é realmente um combate, uma violência, né? E acaba, às vezes, entrando numa de tipo assim, meu irmão, eu tô irritado, perdi a cabeça, vou fazer. Então, essa sabedoria, esse conhecimento, né, que, de novo, quando a gente entende, eu acho que o autocontrole, né, é muito importante, e essa parte, talvez, até de planejamento, né, se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Pra onde eu saio? Quais são as minhas janelas de oportunidade, como você está falando? É importantíssimo isso para um caso real. Né? Com certeza. Tem gente, assim, eu trabalho como sniper lá na Core, né? Então, o pessoal acha que, o cara vai tirar, vai acertar tudo que ele quer e acabou. Só que isso é muito filme, né? Porque, como eu falei, num momento... Obviamente, se você me der uma arma, né? Eu estou preparado ali e tal, e eu não sou surpreendido, eu vou dar um tiro e vou acertar mesmo, entendeu? Mas... Você tem a convicção, porque você está muito treinado. Né? Eu tô treinado. A minha vida é disparar, entendeu? Principalmente de longa distância com precisão. Então, eu vou acertar. Só que... todo o resto da minha vida é estar fazendo outras coisas, né, que eu posso me distrair. Inclusive, como a gente começou aqui, o papo foi justamente esse, né? Você não entrar numa paranoia de ficar tão atento à situação o tempo todo, que você entra numa paranoia e já não relaxa mais, não tem mais vida. Então, assim, eu vou no restaurante, obviamente, eu quero ir no restaurante, quero comer alguma coisa.
Vai ter momentos que eu vou relaxar? Vai. De repente a Ju tá falando alguma coisa, eu tô ali, sabe, prestando atenção no que ela tá falando e tal, você dá uma distraída. Mas, como você falou, é óbvio que o nosso treinamento já envolve isso. Aonde eu vou sentar dentro do restaurante quando você entrou? Qual é o meu primeiro ponto seguro? Se entrar em 10 caras de uma vez, aonde que eu vou já, né, me posicionar? O que eu vou fazer? E aí uma coisa que eu faço demais na minha vida, não só pensando nessa parte da reação, tá, de uma agressão, mas também quando eu estou praticando algum esporte assim, mergulhando alguma coisa assim. O que eu faria se acontecesse isso? Sai um pouquinho daquilo que eu te falei do wingsuit, né? De repente ter que abortar uma linha. Fora isso aí, mas é assim, ó. Por exemplo, tô escalando. Se eu quebrar minha perna aqui, como é que eu poderia fazer? Tô sozinho. Entendeu? Não, obviamente, se eu estiver solando, eu vou morrer, mas eu tô escalando com alguém aqui, como é que eu posso fazer? Entendeu? Eu tô pescando aqui. Se eu, sei lá, desloquei o ombro, só um exemplo, né? Eu vou imaginando várias coisas assim. Cara, se agarrar a linha aqui e eu me prender aqui, eu deixo a faca assim porque eu pego aqui. E se essa faca não sei o que, mas aí eu posso deixar uma soltura rápida aqui no... Eu fico me botando em situações, fico viajando mesmo, né? Sim. Aqui em várias coisas. E no carro, por exemplo, aí voltando para essa parte da defesa, cara, até hoje eu tô assim, só na polícia eu tô há 15 anos aqui no Rio de Janeiro, né? Antes disso eu fui militar também. Então, uma vida, né, dentro dessa parte de segurança pública. Eu até hoje, eu fico assim no carro assim, se aparecer um cara de moto ali e tiver um cara pra cá e outro ali não sei o quê, eu pego aquele primeiro, se o outro for de fuzil, aí eu vou naquele ali. Eu fico criando diversas situações e eu não paro de criar situações o tempo todo. E até, às vezes eu até brigo comigo, porque às vezes eu tô indo pro trabalho na madrugada e eu paro no sinal assim, né, no meio da madrugada eu falo assim, cara, aí eu falo, peraí, eu tô viajando pensando no que pode acontecer, mas calma também, olha, porque pode acontecer de verdade, entendeu? Não pode viajar demais também, porque você tem que pensar isso nos momentos que estão mais tranquilos, porque ali é a hora que eu já tenho que botar em prática o que eu tô viajando sempre. Sim. Né? Vocês estão acompanhando aí, mas... Não, mas é isso, cara, é isso. E de novo, como hoje eu trabalho um pouco com isso, cara, eu também fico fazendo um pouco, né, essa coisa da viagem, dos cenários que podem acontecer. Sim. E já aconteceu algumas situações comigo e que eu tive que botar em prática alguma coisa, né? E você vê que realmente, cara, dá certo, né? De novo, porra, e o que mais dá certo, de novo, é a atenção para que você, no momento que o negócio vai acontecer, você esteja mais calmo e tudo aquilo que você pensou, da forma, todos esses planejamentos, né? Isso realmente ocorra da maneira que tem que acontecer, senão, cara... enfim, o problema pode ser grande. Pode ser grande, é verdade. Eu tô lembrando de assim, eu tô chegando em São Paulo de madrugada, algumas vezes eu vou de carro, porque, enfim, às vezes no tempo a gente não consegue fechar uma passagem com um custo muito bom, às vezes eu acabo indo de carro. E algumas vezes eu ficava num hotel que o estacionamento não era no hotel, ele ficava longe. Eu chego, saio daqui domingo, às vezes 7 horas da noite, chego de madrugada em São Paulo. Então dou essa andadinha aqui até o hotel, né? Com uma mochila e uma mala de roupa. E eu tenho ficado muito no centro antigo ali, né? Que é uma área, enfim, cara, uma área meio estranha. E estado de alerta o tempo inteiro. Tô andando de madrugada, tem muita gente na rua, tô cruzando uma rua, cara, e eu vejo 3 caras andando assim, né? Eu olhei, já fiquei atento, falei assim, porra. Quando eu cruzei a rua, eu vi que eles já andaram muito mais rápido para chegar em mim, né? Então, assim, porra, os cares estavam querendo alguma coisa. E aí começa a pensar, os caras estão armados, os caras estão com faca, né? Se os caras estiverem armado de alguma maneira ou com faca, já tem 2 ou 3, eu não tenho como fazer muita coisa. É melhor. Tô me preparando aqui para dar o que eu tenho aqui. E aí eu pensei assim, a primeira coisa que eu vou fazer é começar a tentar ganhar uma distância desses caras e ir para algum lugar um pouco mais seguro. Eu vi que tinha uma barraquinha de negócio de entrega de água para moradores de rua e tinha um cara lá dentro, né? Tipo, fazendo meio que uma segurança ali, né? Eu falei, vou andar para lá, vou me distanciar um pouco. E a outra coisa é fazer com que eles entendam que eu já vi eles, já se ligou, entendeu? A outra é assim, se uma defesa, o cara vai me atacar mesmo, vai pegar minha mochila e tentar, né? Se o cara estiver com faca, mas enfim, assim, eu tinha né, já em etapas o que eu tava fazendo. Então,
quando eles me viram que eu vi eles e fui me afastando, cara, é aquilo. Se eles me seguirem é porque eles vão me atacar mesmo, né? Eu vi que eles não cruzaram a rua comigo. Se você é um policial também, fala, meu irmão, o cara já se ligou. Exato. Se a gente começar Então, a aproximar, assim, ele vai tirar. eu acho que naquele momento ali, eles poderiam estar, não sei, né? Mas eles poderiam estar tentando alguma coisa e talvez desistiram no meio do caminho quando viram que eu criei algum tipo de dificuldade. Então, assim, são coisas que vão acontecendo e acontecem naturalmente, cara, na nossa vida, com todo mundo, né, cara? Então, a gente tem que estar, de alguma forma, preparado, né? Eu acho que as pessoas também, eu vejo, né, como as pessoas hoje estão com medo, né? Vivendo com medo, né? E até te pergunto, assim, se é importante ou como você acha, né? Porque tem toda essa discussão de liberar as armas, enfim, como que você vê isso, principalmente na nossa cultura, né? Porque eu acho que aí também entra uma coisa cultural e educacional, né? Você vê, nos Estados Unidos já é liberado, em alguns estados mais, outros menos, mas a gente tem uma liberação, né? Até pela Constituição e tudo mais deles, e aqui é diferente, né? Então, como que você vê isso na nossa cultura? É uma coisa assim, é muito polêmico, porque assim, a gente vê os extremos sempre levantando as pautas, assim, os argumentos, e eu acho que assim, tudo a gente tem que ponderar, porque existem as variantes, né, vamos dizer. Por quê? Eu acho que assim, é muito válido, sim, as pessoas terem o direito de acesso à arma. Eu acho que isso é a questão de liberdade, é você escolher. Então, só que as pessoas que falam que não deve acontecer é porque elas acham que simplesmente o liberar é liberar. Liberar geral. Igual os Estados Unidos, eu vou no Walmart, compro uma arma e acabou. Como é super natural, porque a cultura deles já permite isso. Isso daí já é histórico e acabou. É a tranquilidade que a pessoa tem de comprar uma faca, como eu falei. Porque eles já estão doutrinados a isso. O problema é que aqui, como a gente não tem essa cultura, né? Teve por um período que várias pessoas falam, meu tio tinha arma, todo mundo tinha arma. Eu chegava na casa do meu avô, tinha arma. E aí passou por um período que isso foi desconstruído. E aí agora teve uma briga para isso voltar. Mas é essa a questão. Perdeu-se um pouco dessa questão da... Teve um lapso aí na história de que perdeu o costume disso. E aí você tem que construir novamente, mas baseado em quê? Na segurança e na questão de ser consciente e ser controlado. Em que aspecto? Ser controlado não é ser o cerceado, ter o seu direito de falar, eu quero comprar uma arma de calibre tal para me defender. Isso você tem que ter o seu direito. É o seu direito de defesa, porque eu não consigo ter um policial, por mais que... né? Hoje você tem. Mas eu não tenho ele 24 horas comigo. Verdade. Então, não tem como. Então, é a questão de você não, poder tem se outro, defender. só cortando isso. Isso é uma questão também, até comigo um pouco, né? Eu não sou policial, mas talvez se eu for rendido e o cara se sentir um pouco ameaçado, porque viu minha orelha, acha que eu sou lutador, ele pode agir, né? Pode querer me atacar de uma forma diferente. Porque ele se sente ali um pouco inseguro. Vocês têm isso. Pô, se vocês forem parar numa blitz de bandido, o cara vê que o cara é policial... Né? Por isso que a gente pior. fala. Já era. Por isso que é até comum de falar, assim, por exemplo... Se o cara vê que eu tô armado aqui no Rio de Janeiro, já foi. Então, já foi. Se você resolveu carregar arma, já se antecipa, é uma responsabilidade. Porque não dá pra deixar o cara meter a mão na sua arma, que vai te matar. Então, assim, e até a questão de... falando assim, a mulher é um fator surpresa também, até por conta disso. Porque quando tem uma mulher armada... dificilmente a pessoa vai achar que a mulher está armada, né? Então, assim, isso é muito interessante. E, às vezes, até nem é só de estar armada, mas de a mulher ter essa consciência de preservação e cuidar do marido, da família, ou de quem estiver com ela, de criar essas possibilidades de fuga ou de tentar achar uma janela de oportunidade, porque, justamente, a atenção vai estar sempre no homem, né? Assim, né? Quando está rendido e etc. Então, por isso que eu falo que é ainda mais importante da mulher não desesperar, né? Ela tentar buscar um conhecimento para ela agir da melhor forma possível, né? E aí, voltando para essa questão das armas, então, assim, eu sou a favor de que a gente tenha totalmente, assim, a liberdade, você poder escolher se defender. O que não acho que nem daria, pela cultura que a gente tem, é que isso seja simplesmente fácil de ter um acesso. O que a gente precisa é do controle, mas não do controle como hoje é desenhado. Hoje, as dificuldades que a gente tem são dificuldades burocráticas, pura e simplesmente para pegar no pé. Assim, você não pode ter do calibre tal, porque não. O calibre tal ou o calibre tal vai matar do mesmo jeito. Né? Se a pessoa quiser fazer um mal, ela não vai pegar nenhuma arma, ela vai pegar uma faca. Por isso que a gente fala assim, o problema não são as armas, são quem usam. Sim. As pessoas que usam. Porque, assim,
Justamente, as pessoas falam, mas a pessoa gosta de armas, o que ela é mais violenta. A pessoa que ela realmente quer fazer o mal, a pessoa que tem essa intenção, ela vai fazer Ela vai com que, arrumar. E com a ela vai mão arrumar dela. uma arma. Não tem jeito. E não importa, justamente, se essa arma é legal ou não. Se ela quiser ter uma arma para fazer aquele mal, ela vai conseguir, não importa como. O problema é você impedir uma pessoa que tem total consciência, que quer fazer tudo legal, impedir que ela tenha, sendo que você não consegue ter um controle. Se você tivesse um controle das pessoas más, né, as pessoas que estão ali para praticar algum crime com essas armas, ou para exercer um poder ilegal, um poder paralelo ao do Estado, está completamente errado. Você poderia pensar em tentar limitar de alguma forma, como a gente tem em alguns países desenvolvidos, mas por quê? Eles têm um controle tão grande que ninguém tem acesso, né? Pouquíssimas pessoas. Tem que fazer uma manobra absurda. Agora, num lugar que a gente não tem uma segurança defendida pelo Estado e, de qualquer forma, não vai conseguir chegar, né, se não tiver uma revolução e conseguir tirar dessas pessoas que agem de maneira ilegal, não faz o menor sentido você limitar ou controlar quem quer ter pelos meios legais. Você está tentando desestimular por uma burocracia, por uma pura chatice. Sim. Né? Quem entende, pega uma questão balística e tudo mais, a pessoa vai falar assim, nossa, então não faz o menor sentido você falar que esse calibre é permitido e esse é restrito. E aí, é isso que se apega. Agora, o que tem que ter, isso óbvio, é a questão do treinamento. Você exigir da pessoa, não é exigir que ela fique indo no clube de tiro X vezes no mês ou no ano, quer dizer, em determinado período, porque ter nível tal, do jeito que está desenhado agora. Ah, se você é nível tal, você vai ter X número de armas, senão você não vai ter. Isso não significa que a pessoa está treinada. O teste hoje que é utilizado para a pessoa comprar uma arma, né, o teste prático, ele não avalia a habilidade que a pessoa tem de manuseio de uma arma. Não avalia. Você vai avaliar ali quantos tiros ela acertou em determinada e atingiu determinada pontuação. Só que a pessoa não tem obrigação de mostrar uma solução de pane, por exemplo, que acontece numa arma. Sim. A pessoa não é avaliado... todo esse manuseio mesmo. É só puxar o gatilho e mirar no ponto certo. Então, assim, isso não avalia se a pessoa tem condição de ter uma arma ou não. Sim. Mesma coisa, o exame psicológico. O exame psicológico é um exame psicológico muito padrão. Sim. Você não consegue diferenciar se a pessoa tem uma intenção ruim com aquela arma ou não. E até porque pode ser que amanhã surja essa intenção ruim. Exato. Então, esse controle que é feito agora é simplesmente para não dar certo, para desestimular a pessoa a querer comprar. Você só está tentando vencer pelo cansaço. Entendi. Então, assim, eu acho que tem que ter um controle, mas o controle, assim, de uma forma inteligente, educacional, no caso. Sim. De trazer essa questão de consciência da pessoa, do que ela está comprando, de qual a responsabilidade que isso vai ser inerente pelo simples fato de ter, e quais são as implicações. Agora, você simplesmente falar, não, você não pode ter, e você não se esforçar, eu digo, Estado, não se esforçar para tirar do outro lado, aí você simplesmente está querendo criar um monte de ovelha realmente. Exato. Né? Então, isso, para mim, é muito... traz essa revolta nesse sentido de falar assim... Eu tenho só de um lado perde, só de um lado ganha. Né? Então, assim... mas também não acho que a gente tem que... Né, se for liberar... Claro que tem que liberar, mas com a devida cautela nesse sentido. De que não seja um controle pura e simplesmente por controle. Seja um controle educativo e trazer, assim, essa oportunidade, né, das pessoas conseguirem promover a própria defesa, que realmente, como a gente falou, é a única forma de igualar forças. E aí, quando eu falo, por exemplo, de uma mulher que é vítima de violência doméstica, uma mulher que tem uma medida protetiva, especialmente que você sabe que ela pode ter o papel lá na mão dizendo que a pessoa não pode se aproximar dela, senão vai chamar a polícia e ela vai ser presa. Mas até essa pessoa, ela terminar de discar 190, ela já pode ter sofrido E uma acontece. E acontece. E é o que mais acontece. E as que realmente precisam de uma medida protetiva, elas não têm nem coragem de pedir, porque sabe que na hora que chegar a intimação, o agressor, ele é aí que ele vai matar ela. Exato. E ele não precisa A medida protetiva é com relação a ele, mas ele pode pedir para qualquer pessoa fazer o mal contra ela. Então, por isso que é muito revoltante de você ver, assim, as soluções que são criadas, elas são criadas num mundo utópico, no mundo da fantasia. Não dá. De repente, quando você falou aí, é um mundo de pessoas que montam esse negócio, mas não entende a fundo. Não entende a realidade. Da realidade, né? Então, vai muito para um lado, às vezes, até político, mas não técnico.
né, de uma pessoa que realmente entende daquele assunto para enfim... E isso tem menos do que tudo a ver com política. Por isso que, assim, é muito delicado, porque as pessoas acabam levando para esse lado, mas não tem a ver com isso. Tem a ver pelo simples fato de você poder se defender. Sim. E aí você permitir isso, se você não quiser, tudo bem. Você não precisa ter. Sim. Mas é o que eu falei lá atrás. Não significa que você nunca vai ter contato com mesmo uma pessoa que não queira. E aí, essa pessoa que não quer, tudo bem. Ela está dizendo, tudo bem, se eu precisar, se acontecer alguma coisa, eu estou disposta aqui. A minha única solução vai ser ligar o 190 e rezar para dar tempo de chegar. Senão, eu aceito as consequências que são possíveis de acontecer. Mas mesmo com a dificuldade toda de hoje, a gente consegue, né? Consegue. Consegue. Ter uma arma em casa. É burocrático, né? Se tornou mais burocrático. Assim, era anos atrás, deixou de ser um pouco, mas mesmo assim o processo continua o mesmo, né? Mudaram alguns detalhes. E aí agora ficou um pouco mais difícil, que aí tem um pouco mais de essa questão de exigências, né? Mas assim, como eu disse, não são exigências. Se fossem exigências que façam assim, nossa, isso está agregando, isso está fazendo a pessoa efetivamente treinar, está fazendo a pessoa que tem realmente buscar um treinamento, a pessoa que tem desenvolver essa noção de que a prevenção vai ser a melhor coisa, assim, seria muito tranquilo de aceitar esse tipo de imposição. O problema é que não, vamos simplesmente pegar no pé porque a gente não quer. Mas já que não dá para a gente simplesmente tirar, então vamos dificultar e criar várias burocracias. Mas pode. Tanto que, assim, há muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas, assim, lógico, que pisaram no freio e falaram, não, já não quero ter a minha, porque senão vai ser muito, muito ruim, ter que ficar indo toda hora lá no clube de tiro. Mas conheço a grande maioria fala assim, não, é isso. Então, vamos enfrentar essas exigências, até porque já estava acostumado que lá atrás também já tinha, né? E manter, porque ela sabe o que isso implica. É abrir mão da segurança dela. Sim. Então, quem realmente tem essa visão, dificilmente vai abrir mão. Sim. Bom, para fechar aqui, porque a gente até já extrapolou o tempo animal. Eu sabia que a conversa ia ser longa. Tem uma coisa que eu falei até na conversa com o Sérgio Inácio, né, cara, que eu fico assim, uma das coisas que me impressiona nessa coisa, na questão do treinamento, né, da precisão e tal, quando você trabalha num grupo mais de elite, assim, às vezes vocês entram num terreno onde existem 1.500 bandidos e vocês são 10, né, e dão conta do recado, né, é mais uma prova do quanto essa parte disciplinar de treinamento, ela faz muita diferença. Né? E vem associada de novo com toda essa parte de controle mental e tudo mais, né? Então você vive isso, né? Porque, de novo, você faz parte de um grupo ali seleto da polícia que é chamado para enfrentar crises altos, né? Em alto grau, né? E como que isso acontece? No sentido assim, cara, como é que vocês conseguem resolver? Porque, principalmente no Rio de Janeiro, a gente olha, cara, a violência, assim, muito animal, né? Quem está hoje dentro de uma comunidade, né, e sei lá, o comando de um tráfico, tudo mais, os caras estão muito bem armados, com muita gente, e vocês têm que enfrentar um cenário que é muito desigual, né? Essa coisa até de igualar forças. E mesmo assim, na maioria das vezes, é êxito. Sempre. Na maioria não, sempre. Eu, assim, tô falando sempre mesmo sem querer puxar nada, não existe. E eu diria que isso é um diferencial que eu posso falar, assim. Obviamente que eu tenho várias coisas técnicas aqui que eu não vou falar porque eu não vou entregar o ouro, né, pro vagabundo. Sim. Mas uma coisa que eu posso falar, que isso eles nunca vão ter, que é o seguinte, a questão, né, da ética, do compromisso, da irmandade, né, que a gente tem na nossa equipe, os vagabundos não têm. Isso já é deles mesmo. Um cara que pega em arma para dar tiro em policial, que mata o outro lá só porque é da outra facção, ou, sabe, esquarteja uma mulher e mata porque ela não quer mais namorar ele. Um cara desse, esse cara não tem ética, moral zero. Então, com isso, o que acontece? Quando a gente está trocando tiro lá e a gente vem a balear, né, um deles lá, a primeira coisa que os que estão do lado fazem é sair correndo. A gente, se um de nós estiver baleado, a última coisa que a gente vai fazer é sair. Entendeu? Baleou, agora ninguém sai mais e nunca ninguém fica para trás. Então, assim, tô te falando porque eu já tomei um tiro de fuzil na comunidade. Tomei um tiro de fuzil na comunidade. Entrou aqui e saiu no meio das costas aqui, me arrebentou todo.
E a primeira coisa que aconteceu, eu tomei o tiro, me abriguei ali, arrebentou, tive pneumotórax nos dois lados, assim, tava já com bastante dificuldade para respirar, mas eu lembro que, assim, na hora que eu não apaguei, então consegui andar ainda, me abriguei, e a primeira coisa que veio na minha cabeça, isso eu falo sempre para todo mundo quando me pergunta, sempre falo que a primeira coisa que veio na minha cabeça é na hora que eu deitei, assim, que a minha equipe já veio na mesma hora para cima de mim, já responderam o tiro. Quando eu olhei os caras em cima de mim, assim, eu falei assim, meu irmão, beleza, para trás eu não fico. Entendeu? Isso já te dá uma calma. Tu fala assim, meu irmão, pode ser que eu morra, realmente. Mas sabe aquela coisa que você fala assim, cara, eu não vou ficar para trás. Então, isso dá um conforto. Então, num próximo momento, quando eu recuperei, quando eu fui pro combate de novo, tu fala, meu irmão, eu vou entrar, porque eu tô com os caras aqui que não tem como, esses caras não vão me deixar para trás. E eu também não vou deixar eles para trás nunca. Essa força de você estar combatendo lá de um irmão seu, a gente já... Aí os 15 já viram 150, entendeu? E o vagabundo não tem isso. Eles, eu não vou falar a palavra aqui, mas eles são horríveis. Pode falar. Né? Uns bosta mesmo. Frouxo pra cacete, porque eles dão um tiro lá de longe, cara, conforme a gente avança. E é o seguinte, atirou, aí é lá que a gente vai mesmo. Então, o cara, quando atira, ele fala, porra, atirei e agora eles vão vir pra aqui mesmo, porque a gente vai pra cima da bala, entendeu? A gente é treinado pra isso, é o que a gente faz. E não tem como ninguém lá da Core vai regar. Então, o cara dá tiro, é ali que a gente vai. O tiro tá vindo ali? Então, a gente vai para lá. E quando a gente começa a avançar, pode ser devagar, pode ser... o cara é bom, do outro lado treinou com... Porque falam, né? Tem um fulano, não sei, um corrupto ou alguém que tá dando treinamento para eles. Porque deve ter isso, Acontece sim. Lado. Aí o cara é o melhorzinho, só que é o seguinte, é um que recebeu treinamento, 2, e os outros que estão do lado dele não vão bancar ele. Se ele for baleado, acho que a primeira coisa que vão fazer é sair correndo. Então, esse cara tá sozinho atirando na gente, entendeu? Entendi. Então, não tem como, assim, por mais que eles tenham um armamento bom, que possa, talvez, até ser equiparado com a nossa, a parte técnica nossa e essa moral que eu estou te falando é imbatível, não tem como. E a gente está treinando todo dia, o tempo todo, com os melhores, assim, os melhores conhecimentos. A gente pode não estar, talvez, hoje recebendo o melhor material possível, né? Mas, em termos de informação e combate, cara, a gente está aí, a gente faz treinamento com, não vou falar o nome específico aqui, tá? Mas de várias tropas de Estados Unidos, França, o que você falar de país aí que está no front aí, eu já fui para a França como policial aqui para, na tropa de elite deles lá, pegar conhecimento. Tem vários amigos nossos que vão para os Estados Unidos, nas tropas de lá, elite também, fazer treinamento lá. Então, cara, o que tem de treino, o que a gente sabe de técnica aqui, coitado desses vagabundos mesmo, a gente bota para dentro e... Tudo que fala agora ela pode falar um pouquinho, porque para ela eu mostro uns vídeos, mostro algumas coisas assim, ela vê a realidade mesmo, como é que é. Mas a gente não divulga isso por uma questão até técnica, né? Sim. A gente faz tudo certinho, padrão, mas a gente, infelizmente, não pode mostrar para a sociedade quem realmente nós somos, porque senão eu estaria expondo a minha técnica, e aí sim eu mostraria, talvez, o cara aprenderia com a gente, e aí é desigual. Então, justamente, operações especiais é justamente sigilo, né? E eu falo que, assim, eu até me arrepiei, que toda vez que ele fala, assim, e fala sobre eles, sobre a atuação deles como um grupo, é fora de série. Não tem... Quando eu vejo ali que eles estão reunidos, ou quando eles fazem a oração do Falcão, assim, é com uma coragem, assim, que foge do normal, tem que ter disposição. Se você o que eles precisam ter? Treinamento e disposição. Porque se tem uma coisa que eles têm, é isso. É disposição, coragem e, assim, não tem nada. Quando ele fala assim, não tem lugar que a gente não entre... E, assim, quem tá de fora, às vezes, pensa, legal, a gente sabe que a gente vê, assim, o que aconteceu, vê o resultado final. Mas quando você acompanha de perto e vê realmente o que eles são capazes de fazer, você fala assim, meu Deus, ainda bem que tem eles. Porque se tá ruim, estaria infinitamente pior se não tivesse. Então, é muito louco isso. Acaba desdobrando em diversas conversas, enfim, que fica para uma próxima. Mas é difícil, quem tá de fora e quem não sabe... realmente o que acontece, o que eles estão dispostos a fazer, o que eles fazem, aí mudaria muito o discurso, muitas coisas, e que, como ele disse, infelizmente não dá para expor, mas foge do normal. Eu imagino, cara, e a admiração muito grande aí por vocês, eu acho que o trabalho que vocês fazem, assim, pro Brasil, enfim, né, pro mundo, inclusive, eu acho que super importante, porque são pessoas como vocês que nos deixam, de alguma forma, mais seguro, né, em muitas questões, né. Então, agradeço, assim, me sinto honrado de ter recebido vocês e ter um pouco a amizade de vocês. Valeu. Também, e a gente morar junto, enfim, poder armar coisas juntos aí, né? Quem sabe a gente está conectado nesse universo. Enfim, obrigado, Ju. Obrigado, André. Obrigado, Gabriel. É um prazer. Prazerzaço.
Valeu. Isso. Você.